Nosso convidado de hoje é médico psiquiatra, professor e diretor do Núcleo de Pesquisa dedicado à Espiritualidade e Saúde, o NUPES, e também coordenador da seção de Espiritualidade da Associação de Psiquiatria da América Latina. É conhecido por suas investigações sobre a interseção entre saúde e espiritualidade. No encontro de hoje, abordaremos temas como o impacto da espiritualidade na saúde física e mental, a relação entre ciência e espiritualidade, experiências paranormais e como a espiritualidade pode influenciar o tratamento clínico das pessoas. Com vocês, Dr. Alexander Moreira Almeida. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é psiquiatra, especializado em espiritualidade. O nome dele? Dr. Alexander Moreira Almeida. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Ana. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. Muito obrigada por ter aceito meu convite. Porque, assim, sou sua fã, admiradora do seu trabalho e quero aprender muito com você aqui hoje. Então, para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória como psiquiatra e por que essa escolha, né, de ir para essa interface mente-cérebro, espiritualidade e que tanto tem encantado a gente a maneira que você faz esse trabalho. Então, desde adolescência, digamos assim, eu sempre tive muito interesse na ciência, na razão. Sempre adorei estudar coisa de ciência, divulgação científica e tudo mais, a busca da razão, da filosofia, da ciência e tudo mais. E, ao mesmo tempo, muito interesse pelas questões da religiosidade, da espiritualidade também, né? Como um bom brasileiro, uma mistura de uma criação com catolicismo, espiritismo, umbanda e tendo contato para essas várias experiências. Então isso sempre me uniu um pouco, tentar juntar essas coisas. E na faculdade de medicina, aí lá se vão uns 30 anos, um pouco mais, eu comecei, né, a estudar, a aprofundar e comecei realmente a ter interesse de ver o que a medicina poderia dizer sobre esses aspectos da saúde, da espiritualidade. E, inclusive, foi bem interessante porque na faculdade de medicina, foi no mesmo ano, foi em 95, quase 30 anos atrás, saíram 2 matérias sobre curas espirituais aqui no Brasil. No Brasil. Tá. 2 matérias de grandes órgãos de imprensa aqui no Brasil. Uma, na mesma semana, totalmente favorável, dizendo que curava tudo, que era uma maravilha. E a outra matéria dizendo o inverso, que era charlatanismo, que era picaretagem, que não funcionava. Eu fiquei meio chocado com aquilo e logo eu percebi que as 2 matérias eram pré-conceituosas. Elas tinham opinião pré-formada. Porque nenhuma das duas comprovava aquilo que falava. Pensei, poxa, alguém tinha que fazer uma pesquisa sobre isso, né? Para que possa ter uma discussão Exatamente, saudável. E não no que eu acho. De futebol. E não o que eu acho a priori. E assim foi. Eu fazia iniciação científica com lesão de antibiótico em rim de rato, essas coisas. Conversei com a minha orientadora e a gente começou a fazer uma pesquisa, então, inclusive dessas questões de cirurgias espirituais, para avaliar, entrevistar as pessoas, ver o material que as pessoas supostamente tiram nessas cirurgias, para ver o que acontece, se era fraude, se não era. E assim foi a nossa primeira introdução nisso. Depois, eu fui fazer a residência de psiquiatria na USP e lá tem 2 professores que já foram pioneiros nessa área de pesquisa de espiritualidade e saúde, o professor Jorge Amaro, o professor Francisco Lotufo Neto. E ali nós montamos, em 99... Você sentiu, né? Aqui tem gente que eu posso conversar. Exatamente. E a gente começou em 99, que a gente tem a notícia, o primeiro grupo de pesquisa de estudos em espiritualidade e psiquiatria de uma instituição universitária brasileira. E aí foi isso, assim, tentar entender essa dimensão humana. Não de um modo ingênuo, mas não de um modo arrogante e de negação.
uma humildade intelectual para tentar entender esse aspecto humano que não pode ser mais negligenciado num cuidado real do ser humano. Que é a dimensão espiritual. Não é Exatamente. isso? E as Exatamente. pessoas às vezes confundem dimensão espiritual com religiosidade, Isso. que pode até ser traduzido de alguma forma. Uma pessoa pode, o meu lado espiritual eu cuido com uma determinada religião, mas espiritualidade todo mundo tem. Isso, espiritualidade é todo um conceito bem, assim, tem uma série de Não, dúvidas vamos sobre lá, esse claro. conceito, mas a maior parte, se a gente for ver o seguinte, o que tem em comum todas as tradições espirituais na história da humanidade? Se for pegar budismo, hinduísmo, Yanomamis no Brasil, cristianismo, todas falam que existe uma dimensão espiritual transcendente da realidade, que transcende esse mundo material que eu vivo. Tem alguma coisa que vai além deste mundo que a gente vive. Essa dimensão, que alguns chamam de espíritos, deuses, ancestrais, seja o que for, é a base de todas as tradições espirituais que a gente conhece. Então, e mais, todas as tradições dizem que essa dimensão transcendente, ela é algo fundamental, ela é o mais importante de tudo. Então, Seria o mais verdadeiro de nós. exato, o Uhum. espiritualidade seria essa dimensão transcendente e sagrada do ser humano, que pode estar num grupo de pessoas que compartilham crenças e práticas. Isso é a religião. Para a maioria da humanidade, a espiritualidade acontece dentro de uma religião, mas é possível ter a espiritualidade fora de uma religião. Que é uma condição humana, né? Isso é muito interessante. Hoje em dia a gente sabe, desde as pinturas rupestres, 30 mil anos atrás, já se sabe que tem demonstração de espiritualidade. A espiritualidade está com o ser humano desde que o ser humano é ser humano. Não há uma cultura, uma civilização, nada em que a espiritualidade não tenha tido um papel muito importante. Impressionante isso que você está falando, porque assim, eu gosto muito de filosofia. E quando você lê filosofia, tá lá, né? Tipo assim, você vai ver sempre essa transcendência, como o mundo, o universo material é quase ilusório, o que existe é uma transcendência maior, né? E isso aconteceu de uma maneira natural ou algo aconteceu na sua vida para que isso se despertasse ainda mais? Não, eu não diria que tem um fenômeno, um fato específico, não. É realmente, eu sempre tive esse interesse, tanto na área da ciência, da razão, da filosofia, e de conhecer essa dimensão espiritual. Veio mais dessa ideia de tentar unir essas coisas e não deixar que a espiritualidade deixasse de ser abordada também, compreendida pelo nosso lado racional e tudo mais. Ou seja, eu não preciso de escolher entre uma opção e outra. Entendi. Eu posso usar a minha racionalidade, até a ferramenta científica, para explorar também um pouco esses aspectos da espiritualidade. E quando você começou isso, Alexander, você teve pessoas questionando, colocando que não seria uma forma mais adequada, porque a gente dentro da medicina é muito orientado para ser ateu, praticamente, né? Não acreditar. Isso aconteceu com você? Isso é muito interessante, né? Porque eu comecei nisso há pouco mais de 30 anos, e naquela época a gente não aprendia nada sobre isso na faculdade de medicina. Né? Basicamente a gente aprendia, por exemplo, que testemunha de Jeová não recebe sangue. Era isso que a gente aprendia e ponto. Felizmente, né, nessa geração agora, em 30 anos, mudou radicalmente essas coisas. Mas sim, houve várias situações, desde esse estudo que eu comecei a fazer na faculdade de medicina, o nosso trabalho foi selecionado para apresentação num congresso e teve críticas a esse respeito. Depois, o nosso início de trabalho também, lá na USP, no trabalho de investigação de espiritualidade, muitas pessoas achavam que era uma coisa mística, que a ciência não poderia abordar isso. Hoje em dia, felizmente, isso está tudo superado, né? Hoje em dia é muito impressionante e positivo ver como o ambiente médico e científico como um todo está muito aberto para esse tipo de discussão. E você acha que isso, por exemplo, impactou o teu atendimento com o paciente? Assim, completamente. Eu acho que, às vezes, a gente tem uma visão, uma formação, como você falou, médico, científica, muito limitante. Primeiro, a gente assume que a gente já sabe que nós somos nada mais, nada menos, ou nada mais do que os nossos neurônios ativando os nossos neurotransmissores, etc., atividades eletroquímicas do cérebro. Nada mais do que isso, nada mais faz sentido, e isso determinado por essas reações. Isso muitas vezes gera uma postura meio passiva das pessoas frente aos problemas e também uma visão bastante meio pessimista, esvaziada de sentido das coisas.
Isso, na realidade, é uma ideia falsa em relação à ciência. A ciência não diz isso na realidade, né? Que a vida não tem sentido, que a vida não tem propósito, que eu seja apenas um amontoado de De neurônios. células e A neurônios. ciência não diz isso. A ciência diz que o cérebro funciona assim assado, mas não que eu seja apenas isso e nada mais do que isso. Então, eu acho que essa compreensão me ajudou a escapar dessa visão mais limitada do ser humano e estar atento, não negligenciar a vivência dos pacientes. É isso que eu acho que é o mais importante. Porque o paciente, óbvio, ele não quer ser tratado só como um objeto, ou só como um cérebro, ou só como um inconsciente. Ele quer ser tratado como uma pessoa e levado a sério. Eu falo com meus alunos, genuíno interesse pelo paciente. Aquela pessoa que está na sua frente, com a riqueza de vivências que ela tem. E nessa riqueza de vivências tem o seu mundo íntimo, tem a sua espiritualidade, e isso acho que faz toda a diferença. É tão interessante você estar falando, porque eu me lembro, assim, quando eu atendia, logo no início, né, 20 e poucos anos, criou-se um, um sentido, assim, das pessoas falarem assim, você quer falar sobre religião, espiritualidade? Então você atende lá com a doutora Beatriz. E aí as pessoas falam assim, tem todas as religiões. Eu falei, não, eu acolho todos, Exatamente. porque é dentro da espiritualidade. E era tão interessante, porque os pacientes diziam coisas que quando sabia que a gente não ia julgar, que a gente não ia limitar aquilo, ou fazer qualquer tipo de juízo, eles revelavam coisas tão maravilhosas que tornavam o tratamento muito mais fácil. Hoje em dia a gente sabe, há pesquisas hoje em dia mostrando, só você perguntar para o paciente se ele tem uma religião, uma espiritualidade, Como ele como isso exerce. influencia na sua vida e que recursos positivos ele pode tirar disso, isso tem impacto. O paciente avalia que foi melhor atendido e melhora a evolução do paciente. E a gente ouve, sim, muitos pacientes reclamando que já tiveram em terapias, em médicos, psicólogos, etc., quando trouxeram este assunto, ou foram frontalmente desqualificados, dizendo, não, isso não é uma coisa madura, racional, ou então eles percebem que o profissional fica desconfortável, mexe na cadeira e muda de assunto, Isso, do o paciente tipo, não é bobo sei também. disso e não quero O saber. paciente não é bobo. E é muito comum o paciente chegar pra gente assim e falar assim, doutor, qual que é a sua religião? Quando ele faz essa pergunta, frequentemente, ele não quer bem saber a sua religião. Ele quer saber o seguinte, você vai segurar o que eu vou te contar? Essa basicamente Exatamente. Você vai segurar o tranco do que eu vou te contar? Ou você vai, né, surtar? Ou vai achar que eu sou doido, né? Então, quando a gente mostra para o paciente que vai ser bem-vindo o que ele trouxer, que nós vamos tentar entender, acolher com respeito e tentar ajudá-lo a ver de que forma isso pode ser útil e ajudá-lo na sua recuperação, é fundamental. Porque enquanto profissional, eu tenho a obrigação de conhecer, claro, a parte física do meu paciente, o ambiente que ele vive, a família, o trabalho, a vida sexual dele e também a espiritualidade. A gente costuma dizer que antigamente o tabu era a sexualidade, não podia Não falar. podia falar. Hoje em dia se fala à vontade, mas a espiritualidade às vezes é o tabu. Tem se vergonha de falar sobre isso. Exatamente. Né? Ficou como se fosse assim, ia lá, maluquice. Exatamente. Né? Tipo, tem gente que fala, não, isso é coisa, invenção da cabeça, né? É que nem, por exemplo, a EQM, né? A experiência quase-morte, que foi uma coisa que os médicos começaram a relatar, porque seus pacientes começaram a relatar, né? Como é que você vê isso? Então, eu queria talvez até voltar um pouquinho numa outra questão, dessa visão que a gente aprende, muitas vezes, ao longo do século XX, foi basicamente o seguinte, a ciência provou que nós somos apenas esse corpo, a atividade elétrica-química do cérebro que gera a sua mente. Morreu, acabou, a vida não tem sentido. Acabam Pronto, as reações bioquímicas. Acabou tudo, a vida não tem sentido, não tem propósito, o sentido é só uma coisa que eu atribuo, que eu crio fantasiosamente para poder lidar bem com o problema, porque eu não tenho peito para lidar com a realidade. Então a religião, a espiritualidade, seria apenas um modo imaturo de lidar com a realidade nua e crua do jeito que ela é. A pessoa não tem peito para isso, ela cria de modo meio imaturo a ideia de Deus, vida após a morte, etc. e tal. E a ideia é que isso iria desaparecer com o tempo, à medida que avançasse a ciência, a racionalidade, e que mais? E que essas crenças religiosas e espirituais não só estariam desaparecendo, como eram deletérias, causadoras de neurose. Essa era a ideia que predominou no século XX. Só que, felizmente, começaram a surgir pesquisas no final do século XX, 1980 para frente, começaram a surgir pesquisas de qualidade. Porque tudo isso antes eram opiniões de autores famosos, mas não eram pesquisas. O que as pesquisas hoje em dia mostram com clareza? Primeiro,
as crenças religiosas e espirituais não estão desaparecendo, continuam muito prevalentes no mundo inteiro. Segundo, não é verdade que essas crenças são apenas de pessoas com menos escolaridade, com menos nível cultural, etc. Isso é falso. Terceiro, não é verdade que essas experiências, de um modo geral, essas crenças estão ligadas com neurose, com problemas, maturidade da personalidade. Ao contrário. As Ou pessoas... psicoses, né? Porque teve uma época que se associou, inclusive, a psicoses. Na realidade, os estudos mostram, de modo muito claro, a gente vê na prática clínica também, quanto o maior nível de envolvimento da rede espiritual saudável das pessoas, melhora a sua saúde mental. Então, isso hoje em dia já é lugar comum. Mas aí vem uma questão, como você falou. A gente sabe que, hoje em dia, que as crenças e práticas religiosas e espirituais são frequentes e, de modo geral, são saudáveis. Associação Mundial de Psiquiatria, a gente fez parte do comitê da Associação Mundial de Psiquiatria e de Espiritualidade, fazemos a Associação Brasileira de Psiquiatria, já reconhece todos esses fatores. Isso é bem tranquilo. Mas aí vem uma questão central. Mas e essas experiências espirituais que as pessoas têm? Descrevem, né? Ou relatam. Que são de toda a humanidade também. Sempre houve relatos de pessoas se ver fora do corpo. Sempre houve relatos de você ter visões de alguém que já faleceu. Sempre houve relatos de pessoas que alegavam memória de vidas passadas. Isso sempre teve. Tem, só para você ter uma ideia, se for de experiência de quase morte, Platão, no livro A República, tem o caso do soldado Er, que foi ferido num campo de combate e ele tem uma EQM. Quer dizer, Platão mesmo? descreve uma EQM 300 anos antes de Cristo. E com características muito semelhantes ao que a gente vê hoje. Então, são fenômenos que sempre existiram. E aí vem a grande pergunta. O que são essas experiências? E aí que vem uma outra questão importante. Se eu sou restrito à visão que o ser humano nada mais é do que a atividade elétrico-química do cérebro, não existe nada além disso, se alguém relata que estava com parada cardíaca, alguma coisa, e se viu fora do corpo e viu outras coisas, eu tenho que pensar, isso necessariamente é uma alucinação. Isso necessariamente é uma mecanismo de defesa da mente da pessoa para lidar com o problema. É claro, isso é uma explicação plausível e que tem que ser investigada. Com certeza. Mas eu não posso, a priori, dizer que eu sei o que é sem investigar a fundo. Então, as experiências de quase morte são uma das áreas mais bem estudadas hoje das experiências espirituais. Elas são universais, todas as culturas têm essas experiências, né? E as pessoas que vivenciam, elas têm uma noção muito clara de realidade daquilo ali. De modo geral, elas têm uma noção de saída do corpo, de estar numa outra dimensão, de passar por uma visão de um escuro para uma luz, de encontrar seres espirituais, frequentemente pessoas que já faleceram, de passar uma avaliação até ética, moral da vivência que ele teve, entre outras coisas, uma sensação de compreensão mais profunda da realidade e depois um retorno. E isso é transcultural. Isso tem na China 500 anos antes de Cristo. Isso tem em todas as áreas bem descrito. E quem vivencia isso, por exemplo, a gente acabou de finalizar uma pesquisa com 200 casos de EQM no Brasil. 99% dessas pessoas tinham certeza que aquilo era verídico, não era uma mera imaginação. Uhum. E a maioria refere que aquilo como sendo algo muito importante, das experiências mais importantes das suas vidas, impactando, aumentando a crença em vida após a morte, uma menor preocupação com as coisas materiais, competitividade. Isso, outra coisa bastante interessante, essas experiências... Apesar de ser situações totalmente diferentes das Isso. EQMs, né? Porque um tem porque é uma parada cardíaca, o outro tem isso. porque sofreu um AVC Exatamente, hemorrágico, o outro tem porque exatamente. sofreu um traumatismo craniano. Então, assim, são experiências físicas diferentes levando a mesma... Exatamente. A experiência de quase morte ela pode ser desencadeada por situações graves de ameaça à sua própria vida. Então, como você falou, pode ser uma parada cardíaca, uma hemorragia num parto, uma anestesia, uma complicação cirúrgica, ou até um acidente em que a pessoa não sofre ferimento nenhum. O carro capota, por exemplo, e ela sai ilesa. E ela pode ter isso. E a pessoa tem... E o mais interessante, isso é diferente em condições de UTI, que a gente vê pacientes que ficam confusos, desorientados em UTI, estados confusionais. Sim. Tudo é diferente da EQM. Então, essa sensação de verdade disso é muito importante que o paciente tem. E o mais desafiador e interessante é que, muitos desses casos, o paciente descreve fatos que realmente aconteceram durante o período que ele estava inconsciente. E isso é uma das coisas mais desafiadoras e interessantes da história. Que é quase como
algo que torna aquilo um fato. Porque como aquela pessoa sabia, por exemplo, quem entrou no quarto, Isso, alguém que visitou, em isso. que horas ou que época. Porque assim, você dizer que é uma alucinação, ok, mas uma alucinação que vê um fato real, Exatamente. Em que a pessoa não teria condição de ver. Vou contar 2 casos que são bem por favor. interessantes. Um que é um caso clássico, que eu gosto de contar, porque foi publicado na revista The Lancet, a melhor revista médica do mundo. Um cardiologista holandês, o Pim van Lommel, ele estudou centenas de paradas cardíacas e teve EQM, não teve, etc e tal. E aí, teve um dos casos, e a pessoa estava andando pela rua, lá na Holanda, teve uma parada cardíaca. Foi levada para o hospital. Chegou lá, morta. Parada, cianote, totalmente roxa, pupila e midríase fixa, né? Para o nosso público, a pupila, a menina dos olhos, quando a gente joga a luz, a pupila contrai, mostrando reflexo de tronco cerebral. Quando a pupila não está reagindo, é sinal que nem a parte mais básica do cérebro está funcionando. Então o paciente chegou em midríase fixa, a pupila não reagia, roxo, parado, morto. Começaram a reanimar o paciente, choque, reanimação, etc e tal. Começou a demorar tanto que eles quase desanimaram. Mas depois de meia hora de reanimação, volta o coração do paciente, o paciente continuava em coma, depois foi para UTI, depois na UTI ele volta à consciência, fica consciente na enfermaria. E um dia ele está na enfermaria, chega um enfermeiro, ele olha para o enfermeiro e fala assim: você sabe onde está minha dentadura? O enfermeiro olhou para a cara dele assim: sim, você estava lá quando eu cheguei. E ele descreve: estava o médico. Quando vocês iam me entubar, você viu que tinha uma dentadura. Você tirou minha dentadura, Na hora do socorro. na hora da parada que ele chegou. Uhum. Tirou, colocou na gaveta daquele carrinho cheio de pote em cima, um carrinho de parada. O enfermeiro ficou completamente impressionado, porque era verdade que era ele, era verdade, estava só ele e o médico, era verdade da dentadura. E ele falou: mas eu vi, ele estava morto, o cérebro dele não funcionava, ele estava em midríase fixa. E tem uma parte da mais interessante ainda, que ele fala: eu me vi de fora, assim, observando vocês, e teve uma hora que eu fiquei muito nervoso, que eu vi vocês conversando, falando que iam desistir. E eu gritando: não para, não para não, que eu tô vivo, não para não, que eu tô vivo. E de tudo isso aconteceu. Esse é um exemplo. Tem outro caso, só para ilustrar também, em que o Bruce Grayson, professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, o maior pesquisador no mundo em EQM, ele conta que ele se motivou para EQM justamente por isso. Tinha um paciente muito grave, internado, e ele estava num refeitório e ele suja de ketchup a gravata dele. E ele ficou sem graça e ele tampou aquilo tudo. Depois, o paciente refere que viu ele no refeitório e viu ele manchando de ketchup a roupa dele. Quer dizer, a pessoa descreve... E há vários relatos nesse sentido, né? Mostrando... Então, saindo ali até do ambiente onde ele estava. Estrito onde está. É como se ele tivesse rompido a fronteira do se deslocar. Exatamente. E né? tem uma outra coisa interessante, que existe uma escala que avalia a qualidade de uma memória, separando de fantasias. Existe uma escala padronizada no mundo de separar memória de fantasia. E tem 2 estudos que pegou pacientes com EQM e pontuou-se a memória do paciente da EQM, a memória de um evento real da vida dele e uma memória fantasiosa que ele criou. Dentro do esperado, a memória fantasiosa pontuou menos, a memória real pontuou mais. Mas a memória de EQM pontuou mais do que a memória real. Memória real. E tem a ver com o que o paciente fala. Aquilo que eu estou vivenciando é mais real do que a realidade. Eu estou percebendo uma coisa mais profunda e mais real. E aquilo fica... E tem outro dado interessante. Esse mesmo Bruce Grayson, ele estudou EQMs 20 anos atrás. Analisou os casos. Depois ele reentrevistou esses pacientes 20 anos depois, aplicou as mesmas escalas. E é impressionante a estabilidade da memória. Uma estabilidade muito maior do que memórias convencionais que a gente tem. Que se fosse algo inventado ou fantasiado, não se manteria com essa estabilidade. Nem as memórias habituais nossas se estabilizam tanto. Né? É mais estável do que as memórias reais que nós temos do dia a dia, digamos assim. Isso é uma prova. Você pode chamar disso de uma prova científica, Alessandra? Sim, a gente chama de evidência. Hoje em dia, né, é importante explicar para o público, em ciência, hoje em dia, a gente nunca tem uma prova definitiva de qualquer coisa. Não temos isso na física, na biologia, na química, em lugar nenhum. O que a gente tem é um acúmulo de evidências numa certa direção. Uhum. Então, por exemplo, as EQMs. Primeiro, não é uma mera construção social que a gente aprendeu na televisão, porque eu vi, porque hoje em dia
no filme, televisão, tudo a gente vê casos de EQM. Mas há estudos, inclusive, mostrando que as descrições de EQM, antes de elas se popularizarem nos anos 70 e depois, são do mesmo jeito. Acontece essas descrições em todas as culturas. Então não é uma coisa que alguém me ensinou a falar. Não é uma mera hipóxia cerebral, falta de oxigênio, porque há casos que nem tem hipóxia e a pessoa também tem. Não é evidência que tem a ver com doença mental. A pessoa pode ser religiosa ou não religiosa, acreditar ou não em vida após a morte, ela também tem essa experiência. Além disso, essas experiências diferem muito daqueles estados confusionais de um cérebro Orgânico, doente. né? Com alguma alteração Exatamente. metabólica. Tudo vai convergindo. Essa memória é estável. Essa memória tem um senso de veracidade muito forte. Essa memória traz informações verídicas que a pessoa não teria como ter acesso por meios normais. Ou seja, tudo vai sugerindo que sim, é muito provável que realmente essa experiência é uma experiência da consciência, que a mente, a consciência, a alma, o nome que a gente dá para isso, está ativo quando o cérebro não está ativo e muitas vezes ativo fora do próprio corpo físico. Isso é tão interessante, porque assim, acaba contribuindo para aquelas crenças até filosóficas. Você falou de Platão, mas vários filósofos antes de Cristo já falavam dessa coisa de uma unidade, de uma vida além da matéria, que era muito mais real do que a vida material que a gente levava aqui. Então você vai vendo que eu costumo brincar que quando é uma verdade, né, ela está espalhada em tudo que é lugar. Ela não é de um país, de uma época, tá em tudo. É como o mundo é, né? Quer dizer, a nossa ideia, como cientista, eu falo muito isso. A gente, como cientista, eu não posso cortar a realidade para caber na minha teoria. Eu tenho que expandir a minha teoria para caber a realidade. Então, por exemplo, tem um relato de uma EQM. A minha teoria é que o cérebro é que gera tudo. A princípio, tudo bem, eu posso querer explicar sim. Mas eu não posso ignorar os fatos que vão contra essa teoria. Essa teoria. Eu preciso de ir atrás deles. E isso que você falou é exatamente isso. Ou seja, quando são fatos da natureza, eles vão acontecer em todos os lugares. As pessoas vão perceber. E Em todas as épocas. sobre essas crenças espirituais de uma dimensão transcendente, há duas teorias fundamentais. Uma teoria que diz o seguinte: essas crenças são distorções. A pessoa cria isso porque ela tem uma alucinação, ou porque ela quer um mecanismo de defesa para lidar com a vida dura, ela fantasia essas coisas. Tá? Existem essas crenças, essa teoria. Mas existe uma outra teoria que é o seguinte: de que essas crenças de uma dimensão transcendente espiritual são frutos da experiência que as pessoas têm ao longo da história da humanidade. E as pesquisas mostram isso. Após uma experiência de quase morte, por exemplo, a pessoa tem muito maior crença numa dimensão espiritual, menos uma visão materialista, mas uma visão espiritualista. Do mesmo modo, outras experiências, né? A pessoa tem aquela experiência fora do corpo, a pessoa tem a experiência de ver um parente falecido, e às vezes nem sabendo que ele faleceu. Tem vários casos descritos nesse sentido. Por exemplo, você tem uma visão de um amigo seu ali naquele momento, pouco depois você descobre que ele faleceu naquele momento que você viu. E tem uma visão de um modo muito forte, muito diferente do habitual da pessoa. Então, há uma série de vivências que as pessoas têm e que no mundo, ao longo da história, das culturas, as pessoas falam: olha, parece realmente que a gente é alguma coisa além desse Além corpo. disso, né? Você está falando disso que não chega a ser uma EQM, né? Eu acredito. Essa questão de você ver um parente, né? E que esse parente quase que te avisa que está indo embora, Isso, né? isso. Eu lembro disso, a minha avó tinha esse dom. Então era muito interessante, porque eu estava num domingo, eu devia ter uns 7 anos na casa dela, daqui a pouco ela se deslocou pro quintal, e aí eu fiquei olhando aquilo, ela falava assim: mas você já foi, não foi? Eu falei: ela tá falando sozinha, né? Mas eu, criança, estava achando. Quando ela voltou, eu falei: com quem você estava falando? Não, fulano veio avisar que tá partindo. E aquilo para mim não me fez muito sentido. E eu falei para minha mãe falou: sua avó tem esse dom das pessoas virem se despedir. Aquilo para mim era uma coisa. Depois eu fui ver que já tinham outras situações que foram contadas, essa mesma avó descrevendo. Fulano veio avisar. E realmente acontecia. Então, exatamente isso. Essas situações, quando a gente vai abrindo para as pessoas falarem, as pessoas falam. As pessoas têm um pouco de vergonha de falar sobre isso, né? Uma tem vergonha e outra coisa, um certo
pudor também, né? Você não vai expor aquilo que é muito sagrado seu para Uhum. qualquer pessoa de qualquer forma, né? Então, essas experiências, e é interessante que a gente tem falado muito sobre isso também no ambiente científico, quando a gente coloca isso no ambiente científico, é muito interessante a fila que faz de gente depois no final para poder contar. Contar Tem casos tem uma história muito semelhantes. interessante. Eu fui chamado alguns anos atrás a falar num grande centro de física do Brasil, um dos mais importantes centros de física, de pesquisadores de física do Brasil, sobre esse tema. Eu fiquei meio assim, né? Vou falar para aqueles físicos cabeçudo, né? E tal. Aí falei, terminou, teve duas perguntas mequetrefe e parou. Falei, nossa, ninguém Não gostou de mim. agradei, não agradei. Ah, mas quando paramos pro lanche, fizeram fila pra contar a história, mas em público ninguém contava. Mas Uhum. no final, fizeram fila pra contar a história. Por quê? São experiências humanas que as pessoas têm e as pessoas têm muita dificuldade de fazer sentido disso. E qual que é o problema? A gente aprende que as experiências não podem acontecer e que uma pessoa inteligente, racional, não pode ter e não pode acreditar que elas possam ser verdadeiras. Exatamente. Isso gera uma dissonância, um conflito nas pessoas. E muitas pessoas suprimem isso ou vivem duas vidas paralelas. E, felizmente, isso não é necessário, né? Você falou, desde a origem do pensamento científico filosófico ocidental na Grécia Antiga, ao contrário do que se imagina, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles não eram anti-espiritualistas. Pelo contrário, eles tinham uma visão completamente espiritualizada do ser É humano. Eles não verdade. viam separação entre a razão, a lógica, a exploração da natureza e a questão de compreender a espiritualidade. Assim como, também ao contrário do que se imagina, a ciência moderna, com Galileu, Kepler, Newton, todos eles eram profundamente religiosos e espiritualizados. O que a gente propõe é o seguinte: a realidade, ela pode ser composta, além de partículas e forças materiais físicas, a mente, a consciência, a alma, pode ser um outro aspecto fundamental da realidade. E a ciência pode usar isso em consideração também. A ciência não precisa se reter só a explicar tudo Matéria. necessariamente por partículas e forças físicas. A consciência é um outro elemento da realidade que tem suas leis, que precisam ser estudadas e não é nada sobrenatural. Nós chamamos isso de naturalismo expandido. A gente expande o conceito de natureza para incluir também a mente. E isso tem que ser estudado. E, felizmente, isso tem sido muito investigado em inúmeras universidades e pesquisadores no Brasil e no exterior. Perfeito. E a diferença, né? Como é que você avalia a diferença entre cérebro, mente e consciência? Que eu acho que isso é importante para as pessoas começarem a ter um raciocínio, porque quando a gente fala de cérebro, as pessoas misturam cérebro com Isso, mente, com, isso. com Meu tudo. cérebro decidiu Meu Deus, meu isso. cérebro, você não decide. Então, exatamente. As pessoas atribuem funções humanas ao cérebro, né? É um Exatamente. animismo, né? Na realidade, o que você está colocando, né, Ana, é um dos mais desafiadores questões da história da humanidade. Até hoje, não bem resolvida. Que é o problema mente-cérebro. O que é o problema mente-cérebro? Nós temos todo mundo sabe que tem o cérebro. O cérebro que funciona, que tem os neurônios, as sinapses, etc, etc. Tem o cérebro. E tem o eu, a consciência. Isso que pensa, que sente, que tem vontade, que tem desejos, que sofre, etc. Então tem o eu, a mente, a consciência, e existe o cérebro. A gente sabe que eles estão ligados. Mas como que eles estão ligados? Tem duas principais teorias. Há muitas, mas vou resumir em duas principais. Uma, chama teoria materialista, em que é o seguinte: o cérebro, com as atividades eletroquímicas, ele gera a consciência. O pensamento e tal é o fruto da atividade do cérebro. Essa é uma ideia. E acabou o cérebro, Ele acabou a gera consciência. atividade mental. Atividade mental, que gera a mente, Uhum, isso. uhum. O cérebro ativado gera atividade mental, o que eu penso, o que eu sinto. Acabou, acabou, pronto. Existe uma outra ideia, que é o seguinte: o cérebro, ele não gera a mente. O cérebro é um instrumento para a mente se manifestar. A mente é uma coisa que existe além e vai se manifestar através do cérebro nesse mundo que a gente está. Por exemplo, quem está nos assistindo nessa tela, num celular, Uhum. num tablet, num computador. computador, seja o que for. Quando eu era pequeno, eu achava que no sítio Pica-Pau Amarelo, a Emília e o Visconde moravam dentro da televisão. Eu achava que a televisão gerava eles. Quando eu cresci, eu descobri que eles não estavam lá dentro, que a TV era só uma ferramenta para eles se manifestarem. Perfeito. Então, essa é a mesma coisa. Eu não estou dentro desta tela. Esta tela é um instrumento para manifestar o Alexander e a Ana. E você pode destruir a tela,
que eu vou continuar existindo, eu posso manifestar de outras formas. Então, essa mais ou menos é a ideia. Ou seja, eu defendo, e com outros pesquisadores, que o cérebro tem essa função de ser um instrumento. Então, claro, por exemplo, se o seu aparelho está com problema, você não vai me ver direito, o som vai travar, às vezes vai Já é um sumir problema tudo. do aparelho. Do aparelho, não necessariamente de mim. Exatamente. Então, Você existe além disso. Exatamente. Então, o cérebro, ele pode ser uma ferramenta para a mente se manifestar, e às vezes as lesões cerebrais, no caso de uma demência, etc e tal, por Uma exemplo, isquemia. atrapalha com que a mente se manifeste. Aquele instrumento, é como se eu fosse um violinista e o violino está faltando corda, está desafinado. Eu tento fazer o que eu posso, mas não necessariamente é isso. Então, essa é uma das possibilidades. É um instrumento, né? Exatamente. O cérebro é um instrumento de manifestação da mente. Isso. Né? E você faz a separação de mente e consciência? Eu tendo, não. A princípio, assim, a gente tende a unir tudo, assim, mente, consciência, alma, o nome que a gente quiser dar para isso, a gente tende a usar essa vivência de primeira pessoa, isso que pensa, isso que sente. Há outras pessoas que propõem diferenças, mas eu prefiro simplificar isso. Você separa o material do não material. Exatamente, desse outro aspecto. Nesse aspecto, porque mente e consciência, seja como for, se for separado, não é uma coisa material. Exatamente. Né? Como você disse, está dentro de uma matéria, que é o cérebro, se manifestando. Isso. Né? Mas existe fora disso. Isso. Perfeito. E como é que foi a criação do NUPES? Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. Espiritualidade e Saúde, NUPES. Eu adorei. Então como é que foi mais ou menos a história, rapidamente? Então eu fui, como eu comentei, para a USP fazer a residência, o doutorado, e fiz doutorado também na área de pesquisa de espiritualidade e saúde. A gente investigou a saúde mental de médiuns espíritas. Justamente aquela questão, será que é psicose? Será que não é? A pessoa ouve vozes, vê coisas. Então a gente fez um estudo nesse sentido. Tá. Depois eu fui para os Estados Unidos, para a Duke University. O principal pensador no mundo na área é o Harold Koenig. É um psiquiatra. Tem mais de 500 artigos publicados na área e eu tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado com ele. E de lá, eu voltei em 2006 para a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu me formei, entrei como professor lá. E logo em 2006, nós fundamos o NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, que é um núcleo da Faculdade de Medicina, ligado ao programa de pós-graduação em saúde lá. Inclusive, hoje em dia, a gente tem a honra de ser um programa nota 6 da CAPES, que é uma excelência internacional. A CAPES dá nota 6 e 7, notas máximas dos programas de excelência internacional. O nosso é conceito 6, a gente está muito, muito orgulhoso disso. E o nosso programa é um programa interdisciplinar. Nós temos pessoas da área da medicina, psicologia, enfermagem, história, filosofia, estatística, das mais diversas áreas. E pessoas... fazem a formação lá. Fazem a formação. E pesquisadores que são de lá. E de mais diversas correntes filosóficas e religiosas. A gente tem católico, evangélico, umbandista, judeu, espírita, agnóstico. O que nos une? O que nos une é o respeito a essa manifestação humana. E o grande desafio nessa área é unir o rigor. Nós somos muito rigorosos. A gente exige um rigor maior do que em qualquer outra área. Porque a gente sabe que tem que andar direitinho. Porque tem muita bobagem mesmo. Sim. Tem muita bobagem. Né? Então, o rigor, mas ao mesmo tempo uma visão não dogmática e aberta. Então, a gente une isso. O que nos une é o rigor, a abertura e o respeito a este fenômeno. Então, no NUPES, nós temos alunos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, pesquisadores de pós-doutorado, das mais diversas áreas, investigando as mais diversas dimensões da religiosidade, da espiritualidade, na ciência e na saúde. Quer dizer, o que une é o que há de mais essencial no ser humano. É isso. É como se todo mundo estivesse ali buscando o verdadeiro sentido da transcendência. Isso, tentando entender, né? Quer dizer, como que a gente pode usar as melhores ferramentas que nós temos, racionais, científicas e tudo mais, para entender esse lado humano. O que a gente não pode é fingir que esse lado não existe. Exatamente. Né? Não dá mais. Eu tenho que estudar e chegar às conclusões que forem. O que for positivo, o que for negativo. A nossa prioridade é a verdade. Essa é uma coisa fundamental também. A gente trabalha muito com pensamento crítico. Inclusive, a gente está dando uma disciplina atualmente na pós-graduação, eu e um colega filósofo, Humberto Schubert Coelho, de pensamento crítico. Quer dizer, como avaliar de modo crítico, rigoroso, as evidências, mas de modo aberto também.
Perfeito. E acaba abrangendo todo mundo. Por isso que tem Exatamente. tantas pessoas de religiosidades diversas. Exatamente. Você publicou mais ou menos 190 artigos, é isso? Eu estou Isso. certa? É Sobre o isso. tema. Como essa produtividade tamanha? Foi em cima de pesquisas, revisões, ou de fenômenos que foram ocorrendo, foram sendo relatados, ou tudo isso junto? É tudo junto, né? A gente tem uma preocupação, como eu disse, né, de fazer essas pesquisas e submeter as nossas pesquisas ao melhor crivo que existir no mundo. Então a gente submete para as melhores revistas, melhores congressos, para que pesquisadores das mais diversas áreas possam até nos criticar para nos ajudar a melhorar a nossa pesquisa, porque a Uhum, nossa meta é buscar o conhecimento. Então, uhum. isso é fundamental. Então, a gente tem realmente uma preocupação muito grande de gerar conhecimento. Então, essas pesquisas, esses 190 artigos, capítulos, todos em publicações científicas, eles são, a maior parte são estudos originais mesmo, que a gente vai estudando, desde, por exemplo, o impacto do envolvimento religioso da pessoa na depressão em paciente com transtorno bipolar, até, por exemplo, o estudo de pacientes terminais tendo experiências de final de vida, há estudos filosóficos mesmo sobre como os filósofos lidaram com a possibilidade de investigação científica de vida após a morte. Então, tudo isso a gente vai investigando. Em grande parte, esses estudos têm a ver com estudos feitos, né, dentro com os nossos alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Há também parcerias, né, nacionais e internacionais que a gente procura desenvolver. E a ideia realmente é ampliar o leque de pesquisas o máximo possível, submeter para a sociedade científica e depois trazer para a sociedade, que nós estamos fazendo aqui Fazendo, agora, né? devolvendo Devolvendo para a sociedade o o conhecimento que a gente conseguiu conhecimento. gerar. Desses artigos, tem alguns que você tem mais xodó? Do tipo assim, claro que você gostou de escrever todos, é óbvio. Mas tem aqueles que você fala, esse me deu uma alegria um pouquinho maior. Tem alguns, né? Tem vários que a gente. Todos, claro, a gente tem um. Eu também não faço escrever por escrever, eu nunca faço Sim, isso, né? isso que me chamou a É, atenção. a gente tem isso também. Outra coisa, a gente é muito rigoroso lá, assim. Não tem essa de que vai entrar como autor só porque é amigo. Isso não existe, entendeu? Isso não Uhum. existe. Nem eu peço e nem não deixo ninguém entrar. Não é assim que funciona. É o rigor, né? De quem colaborou de verdade é que entra como autor dos artigos. É assim que funciona. Quem ajudou a quebrar a pedra, Isso, entra. isso aí. É assim que funciona. É o que tem que ser, né? É isso aí. Claro. Né? Porque você fazendo aquilo que você acredita que é importante, você acaba dando o seu melhor, aquilo empolga e aquilo vai crescendo, vai ficando mais qualidade, e a vida funciona dessa forma, né? Então, um dos artigos que me dá muita satisfação é um artigo nosso que eu escrevi na época do pós-doutorado. A gente foi convidado para a Revista Brasileira de Psiquiatria fazer uma revisão sobre o tema. Foi o meu primeiro artigo que eu escrevi em inglês. Um inglês meio macarrônico, assim, você morrendo de medo, e eu fazendo supervisão lá na Duke University de como melhorar meu inglês. E esse artigo, hoje em dia, tem mais de 1.500 citações Que internacionais. Quer bacana. dizer, é um artigo que revisa o impacto da religiosidade e espiritualidade sobre a saúde mental. É um dos artigos mais citados no mundo na área de religiosidade, espiritualidade e saúde mental. E por que eu gosto muito dele? Eu gosto dele porque ele dá um panorama geral, ele ajuda a assentar o terreno, quais são as evidências do impacto da espiritualidade sobre a saúde, e felizmente as pessoas gostaram do artigo Porque fazia e sentido, nesse né? período mais de 1.500 citações científicas do mundo, 1.500 significa o seguinte, mais de 1.500 publicações científicas citaram este artigo Isso significa como que chegou embasamento. na mão se a gente botar cada pessoa leu o artigo, cada citação levou 10 pessoas a lerem, É, é PG. Você não tem exatamente. noção de quantas Então, pessoas esse é um atingiu. artigo que me deu muita satisfação, né? A gente tem. E o que te chamou mais atenção nesse artigo, em relação à espiritualidade, de algum transtorno mental específico? Ansiedade, depressão, bipolaridade? Uma das coisas que mais, na realidade, antes um pouco disso, como é o modo de envolvimento religioso e espiritual que a pessoa tem. Tem Uhum. um pesquisador americano, Gordon Allport, já mais antigo, um psicólogo, que ele dava a entender o seguinte: como que a religiosidade pode ser usada de modo negativo e de modo positivo? E ele via, inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é dos anos 50 nos Estados Unidos, em que havia religiosos que apoiavam a discriminação racial
e, ao mesmo tempo, os líderes contra a discriminação racial eram religiosos. Luther King era pastor, Sim, por sim. exemplo, né? E o argumento dele era religioso. Luther King falou, I have a dream. Eu tenho um sonho em que as pessoas seriam enxergadas todas como filhos de Deus e sentando na mesa da fraternidade. O filho do dono do escravo e o filho do escravo. Que as pessoas seriam julgadas pela cor da sua pele, pela Não força do seu seriam- caráter isso. e não pela cor da sua sua pele. pele. Então, como que pode? E do mesmo lado havia pessoas religiosas que apoiavam a discriminação. E ele percebeu um conceito que ele chama de orientação religiosa intrínseca e extrínseca. O religioso intrínseco é aquele seguinte, ele quer vivenciar a religião dele. Ele quer fazer o melhor que ele pode para adequar a sua vida a esses padrões, a essas metas. Que, de um modo geral, a espiritualidade, ela te puxa para cima. Ela te coloca num patamar mais para frente para você poder subir. Então, você quer ajustar a sua vida para a visão espiritual que você tem. Esse é o intrínseco. O extrínseco é o inverso. Eu adapto a religião para o que eu me interessa. Eu quero ter benefícios dela. Aquilo que dá muito trabalho, eu tiro. Só pego o que me interessa. O Alport dizia, então, que enquanto o intrínseco vive para servir a Deus, o extrínseco vive para ser servido por Deus. Agora que vem o mais interessante. A pessoa que entrou na religiosidade de modo extrínseco para ser servido é o que não ganha os benefícios. Essa pessoa tem mais ansiedade, tem pior qualidade de vida e mais intolerância, dogmatismo, racismo. Aquele que vai para a religião sem esperar ganho, vai para se doar e buscar o melhor, este sim tem mais qualidade de vida, mais bem-estar, menos depressão e mais tolerância. Que interessante. O que você está colocando é que não adianta buscar uma religião se ela não tiver acoplada a um desejo genuíno de ser um ser humano melhor. Exato, de transcender a si mesmo. Essa é a ideia. Exatamente, Quer dizer, de se melhorar. Não é uma coisa para eu me servir. Exatamente. Né? A gente vê muito isso. Há uma busca religiosa que as pessoas têm de aquilo que me satisfaz, aquilo que me acomoda e justifica o que eu faço. Muita gente E faz não isso. aquilo de... Às vezes a pessoa vai, né, como fosse num fast food, eu pego um pedacinho aqui, mas só aquilo que me acomoda. Aquilo começa a exigir, não, isso aqui é demais, isso aqui é radicalismo, isso aqui eu não quero. E na realidade, esse é um dos grandes segredos, né, da felicidade. O Viktor Frankl, né, que é um importante psiquiatra, que estudou, ele viveu o campo de concentração nazista, né, ele fala uma coisa muito interessante. Das maiores causas de infelicidade é a busca direta da felicidade. Porque quando eu vou buscando só a felicidade, aquilo que me faz bem naquele momento, eu perco a visão macro e eu erro os cálculos e acabo gerando problema. Quando, por outro lado, eu esqueço, tiro isso de meta e procuro quais são os meus talentos, meus pontos positivos, como eu posso usá-los de modo construtivo para mim e para as pessoas à minha volta. Quando eu faço isso, a felicidade é um efeito colateral. Ela acontece. É uma consequência, né? É aquela história, né? Quem vai buscando diretamente se perde. Quando você vai, por outro lado, por uma coisa que vai além de si mesmo, dessa autotranscendência, aí sim você conquista o equilíbrio, o bem-estar. É o tal do sentido e propósito, né? Exatamente. Ele ainda fala, o Viktor Frankl, fala do sentido último, Sim. né? Que é dar esse passo na direção de ser uma pessoa melhor, né? Exato. Saber por que está vivendo, saber para onde está indo. Exatamente. Né? E os livros? Os livros foram... Vamos botar os livros daí, meu querido? Os livros foram essa necessidade de pegar todos esses artigos e colocar de forma mais abrangente para uma população que, em geral, não vai ler o artigo científico? Foi esse desejo de expandir essa comunicação? Então, tem os dois. Esse que está sendo colocado aí agora, na realidade, é um livro que a gente publicou pela Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. Esse livro para profissionais de saúde, na realidade. Tá. Esse livro é um apanhado do que existe de mais atualizado sobre o impacto da espiritualidade na saúde mental e como aplicar isso na prática clínica. Porque essa é a grande questão. Hoje em dia, os profissionais já sabem que espiritualidade é importante, que você tem que abordar. Só que tem um problema. Eu não aprendi isso na faculdade. E a pessoa começa a ficar, ou não aborda, ou aborda de modo inadequado. Nós sempre falamos como abordar de modo ético e baseado em evidências, melhores pesquisas. Então, esse livro, nós temos mais de 30 colaboradores. Para profissionais de saúde. Isso. Profissionais de saúde como um todo. Psicólogos. Isso. São mais de 30 autores de 13 países do mundo, os principais autores do mundo, escrevendo como aplicar
na prática. Que bacana. Tá? Aí, então, esse aborda entender a espiritualidade do paciente e como abordar na prática. E aí, o outro livro que a gente lançou agora mais recente, que é o Ciência da Vida Após a Morte. Bota aqui pra gente, que tá aqui. Isso, que é o Ciência da Vida Após a Morte. Esse livro já tem uma outra perspectiva, porque essa que é a grande questão. A gente sabe hoje em dia, então, que as crenças e práticas espirituais são frequentes, de modo geral não são patológicas, você tem que estimular e ajudar os pacientes com isso, etc. Mas a pergunta é, e de onde vem isso? Vem dessas experiências espirituais. E o que são essas experiências espirituais? E todas essas tradições espirituais, de modo geral, falam, como eu disse, que nós somos algo além desse corpo, além dessa matéria. E até que a gente sobrevive após a morte. Toda a tradição espiritual pra gente falar isso. Ciência da vida após a morte. Aí vem a isso. Então, esse livro é um livro escrito baseado nas pesquisas, mas também direcionado para o público em geral. Uhum. Ele é feito para o público leigo e também para o público científico. O que tem de pesquisa sobre isso? Sobre ciência da vida após a morte. Muitas pessoas pensam, não, esse não é um tema da ciência. A ciência não pode estudar isso. Estudar a não matéria? Isso é só religião, Exatamente. ou é filosofia. O que a gente mostra nesse livro, e foi importante que esse foi publicado pela Springer. Originalmente saiu em inglês esse livro. A Springer é a principal editora científica do mundo. Também saiu, que a gente viu. Saiu em espanhol, saiu em alemão, saiu em português. E a gente publicou de propósito na principal editora científica do mundo, a Springer Nature. E foi, segundo o nosso conhecimento, a primeira vez que uma grande editora científica internacional publica um livro sobre evidências de vida após a morte. Tá? Então, uma abertura no padrão internacional. E o mais importante que as pessoas vão aprender é que existem 150 anos de pesquisa científica sobre esse tema, que envolveu muitas das melhores mentes filosóficas e científicas da história. Então, há muita coisa pesquisada nessa área. O que a gente faz, então? Primeiro, a gente mostra que é possível investigar o fenômeno. Por quê? Como que eu trago para a ciência? Para ser ciência, eu tenho que ter fatos para observar. Então, se existe a consciência, a sobrevida da mente após a morte, eu tenho que ter evidências de que a mente está funcionando quando o cérebro não está funcionando. Exatamente. Então, nós vamos ver. Há evidências de memória, de atividade mental, quando o cérebro não está funcionando? As experiências espirituais alegam que sim. Por exemplo, experiências fora do corpo, experiências de quase morte, experiências de aparição, experiências mediúnicas, pessoas que alegam memórias de vidas passadas. Então, o que a gente faz é revisar o que tem de pesquisa científica sobre cada um desses temas. A gente mostra o que tem a pesquisa, a gente mostra as hipóteses mais comuns. Pode ser fraude, pode ser o inconsciente da pessoa, pode ser problema psiquiátrico, pode ser manipulação, tudo isso pode. São as explicações convencionais. Mas o que a gente vai ver, nos estudos bem rigorosos, essas explicações convencionais, de modo geral, não dão conta do total do fenômeno. Aí surgem duas outras possíveis explicações. Percepção extrasensorial, que a pessoa tem capacidade telepática de captar da mente de outras pessoas, por exemplo, e a própria sobrevivência da consciência. Então a gente vai fazendo uma revisão desses dados e tentando ver o que sugere. Então a gente mostra isso para os leitores, tentamos colocar de um modo bem acessível para todo mundo, mas para quem quiser avançar, quase em cada frase tem 2, 3 referências e pesquisas. No livro tem 350 referências de pesquisas científicas justificando cada uma dessas coisas. Quer dizer, não é só o que vocês estão pensando. Não. Tem aqui 150 anos de história. E a ideia é dar para as pessoas as pesquisas, para a pessoa ter uma opinião, mesmo que ela forme uma opinião que ela acha que existe, que não existe, mas é uma opinião bem embasada. Porque como a gente falou lá no começo da história, as pessoas muitas têm opinião forte sobre o tema, mas nunca estudaram a fundo sobre o tema. Então a ideia é introduzir as pessoas para conhecer esse tema e aí poder formar a sua própria conclusão. E não adequar as realidades ao que a pessoa deseja. Exatamente. Porque isso é uma das coisas que mais acontece hoje. Sem dúvida. No mundo de hoje, é todo mundo querendo adequar uma realidade ao que ele deseja. Exatamente. Né? E uma coisa que você coloca aqui no livro, que eu já dei uma folheadinha aqui, Chico Xavier. O que você traz de Chico Xavier? Que eu acho que Chico é um patrimônio brasileiro, assim, porque é difícil quem não gosta de Chico Xavier. E eu não estou falando se aceita o que ele dizia ou não,
Mas eu sinto que existe no brasileiro um carinho pela figura de Chico Xavier, como Divaldo, que ainda está vivo, né, com 90, se eu não me engano, 92 ou 94 anos. O que que você traz Chico Xavier aqui? Então, a gente, como eu falei, a gente analisa vários tipos de evidência e de experiências espirituais e estudos que foram feitos. Uhum. No caso, a gente da mediunidade, o que que é a mediunidade? Lembrar que mediunidade não é propriedade de nenhuma religião, nem do espiritismo, nem de ninguém. É uma experiência humana. Desde que o homem é homem, há relatos de contato com seres que já faleceram. Né? Se a gente, por exemplo, eu li recentemente o livro A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, dos Yanomamis no Brasil, eles têm relatos disso o tempo todo. A gente vê ao longo da história inúmeros relatos de pessoas que tiveram contato, estiveram sob influência, alegaram estar sob influência, pessoas que já faleceram. Sempre existiu, tá? E nós damos o nome de médium a essas pessoas que têm esse Que relato. conseguem ver esses fenômenos. Que tem essas percepções. Aí vem a dúvida, será que é uma coisa da mente da pessoa? Será que é uma real percepção espiritual de uma consciência fora do corpo? E aí nós analisamos 2 médiuns que foram estudados com muita profundidade por muitos cientistas. Uma, a Leonor Piper, que foi nos Estados Unidos, investigada, por exemplo, pelo fundador da psicologia científica, William James, por 30 anos estudando, e ele se convenceu de que ela produz fenômenos e informações que não dá para explicar pelos meios convencionais, que ela realmente tem acesso a outro tipo de informação. E analisamos o Chico Xavier por ser um dado brasileiro. O Chico Xavier, como todo mundo conhece, né, foi um médium brasileiro que conquistou o brasileiro muito pelo seu jeito humilde de ajudar as pessoas, de evitar confronto, mas de trazer com firmeza uma mensagem de paz, de caridade, de fraternidade. Então ele é meio unanimidade Sim. no Brasil como um dos grandes lideranças espirituais do Brasil que traz esse aspecto e, ao mesmo tempo, ele ficou famoso pelas suas experiências mediúnicas. E o que tem de estudo sobre ele? A Leonor também era uma atividade mediúnica. Isso, a Leonor Piper era uma médium de Boston, nos Uhum. Estados Unidos, que foi investigada por mais de 20, 30 anos por muito também dos principais cientistas do mundo na época, Uhum. e a imensa maioria deles se convenceu que não dá para explicar o que ela produzia de fenômeno apenas por meios convencionais, que é fraude ou é o inconsciente Mas dela era produzindo. como se fosse uma vidência. Ela era mediunidade, ela tinha transe, ela escrevia coisas, falava. Bem parecido com o Chico. Bem parecido. Nesse Bem aspecto. parecido. Isso. E o Chico, o que tem nele? Ele tem vários fenômenos muito interessantes. O primeiro lembrando, ele era do interior de Minas, né, de Pedro Leopoldo, família super pobre, teve instrução até a 4ª série primária apenas, trabalhou desde 8 anos de idade, ou seja, uma cidade que nem biblioteca tinha, não tinha internet, não tinha nada. Só para poder lembrar, óbvio, estou falando de 1920, 1930 e tal. Quando ele tinha 20 e poucos anos, ele começa a psicografar e ele publica um livro chamado Parnaso de Além Túmulo, um livro em que tem poemas atribuídos a dezenas de poetas brasileiros e portugueses falecidos. Desde Castro Alves, Casimiro de Abreu, Olavo Bilac, etc. E o que é interessante? Existe um mestrado em literatura na Unicamp, do Alexandre Caroli Rocha, em que ele comparou o estilo literário do poeta em vida do estilo literário do poeta, alegadamente pelo Chico Xavier. E é muito impressionante, porque para cada poeta, pelo Chico, esse poeta que se comunica de alguma forma, ele conhece o repertório cultural, o conhecimento daquele poeta, o estilo literário daquele poeta para cada um deles. Então, ou seja, o Chico teria tido acesso a centenas de textos de dezenas de poetas, ser capaz de entender todos eles e captar qual que é a essência de cada um e reproduzir cada um deles. Tanto é que Monteiro Lobato, à época, disse o seguinte: se o Chico Xavier escreveu por ele mesmo esses livros, ele merece quantas cadeiras ele quiser na Academia Brasileira de Letras. Então, assim, é um negócio muito impressionante. E tem um detalhe interessante. E depois, esse mesmo pesquisador da Unicamp, o Alexandre Caroli Rocha, fez um doutorado, do qual eu fui da banca dele, do Humberto de Campos. Humberto de Campos é um outro escritor brasileiro, não era poeta, mas era um jornalista, escritor, que também era muito famoso no Brasil nos anos 20, 30, e também, poucos anos depois que ele faleceu, o Chico alegadamente escreveu por ele. E é muito interessante, porque o Alexandre leu o que o Humberto de Campos escreveu, supostamente pelo Chico, e em vida,
E ele viu que os textos do Humberto de Campos pelo Chico, eles faziam o tempo todo referência cruzada, bem sutil, a inúmeros textos do Humberto de Campos em vida. Tinha que conhecer muito bem. A obra profundamente. E tinha um outro detalhe pior. O Humberto de Campos, ele escreveu um diário secreto, em que ele botava as fofocas da época, escreveu em vida, um diário secreto das fofocas do meio intelectual, do meio artístico brasileiro. Só que tinha tanta fofoca que ele mandou colocar, quando ele morresse, no cofre da Academia Brasileira de Letras e ficasse fechado por vários anos lá. Depois, décadas depois, esse diário veio a público. E há textos do Chico, alegadamente do Humberto de Campos, que fazem claramente referência a coisas que estão nesse diário secreto, que era secreto, que estava no cofre. Então, esse é um exemplo de fenômeno que chama muito a atenção. Sobre o Chico. Outro aspecto do Chico chama atenção. Essa foi uma outra pesquisa que foi publicada por colegas nossos de Juiz de Fora, mas numa revista internacional. Nos anos 50, quando o Chico estava psicografando, ele falou sobre a glândula pineal, que é uma glândula que tem no nosso cérebro. Isso. Nos anos 50, se achava que a pineal não servia para nada. Nem o hormônio, a melatonina, se tinha descoberto ainda. Não sabia de nada. A pineal não servia para nada. Mas neste livro, alegadamente por um médico, André Luiz, médico desencarnado pelo Chico, ele começa a falar que a pineal tem uma série de funções, uma função endócrina, uma função reprodutiva. Começa a falar várias funções da pineal, como é que ela funciona. E aí esse artigo, que foi publicado há poucos anos, ele compara o que se sabia sobre a pineal à época que foi que o Chico escreveu nos anos 50, não sabia quase nada. E o que se sabe hoje? Então, aquilo que está na psicografia fala o que se sabe da pineal hoje, mas não se sabia naquela época. É outro dado interessante. E, por fim, o outro dado, talvez muito interessante do Chico, que a gente publicou, eu orientei dois pós-doutorados em parceria aqui com a USP, sobre as cartas psicografadas pelo Chico Xavier. O Chico psicografava cartas, alegadamente, de pessoas falecidas para os seus parentes. Isso. E nós fizemos, então, uma investigação nessas cartas, para ver que nível de informação precisa tinha e qual a possibilidade do Chico ter acesso a essas informações. Nós publicamos também em revistas internacionais esses resultados, mostrando que, de um modo geral, essas cartas tinham informações muito precisas e boa parte delas extremamente improvável que o Chico tivesse acesso a essas algumas informações, nem, por exemplo, a própria família. A famílias que foi lá no Chico sabia. Depois eles foram investigar nome de pessoas, fatos, etc. e tal. E constataram que o que estava na carta era real. Exatamente. Então, o Chico, infelizmente, ele foi pouco estudado em vida. Acho que foi um desperdício absurdo da comunidade científica. Mas tem havido um esforço, né, de resgatar alguma coisa nesse sentido hoje em dia. E é interessante, né, porque assim, o Chico falava muito da reencarnação, como Kardec, né? Os estudos de Kardec, eles também contribuem nesse sentido? Desse estudo da espiritualidade, da saúde? Então foi interessante isso que você colocou. O Kardec, é interessante o seguinte, que no Brasil tem uma visão basicamente mais religiosa do espiritismo como um todo. O Kardec, na realidade, ele era um intelectual francês, né, que em 1850 aproximadamente, ele resolve estudar racionalmente essas experiências espirituais que aconteciam na época. Que aconteciam. Isso. E ele propõe a ideia de usar a ciência para investigar esses fenômenos espirituais. Ele dizia que não havia oposição entre ciência e religião e que você deveria e poderia usar a razão e a ciência para investigar esses fenômenos. Então, o Kardec faz parte de um movimento que teve no meados do século XIX para a investigação científica destes fenômenos espirituais. Tá certo? E ele tem alguns insights muito interessantes. Por sinal, aproveitando o ensejo, vai sair agora numa revista chamada History of Psychiatry, da Universidade de Cambridge, um artigo meu com outros dois colegas, investigando justamente o método de Kardec de investigação de fenômenos espirituais. E vai ter também, para quem tiver interesse, no final de novembro, na Universidade Federal de Juiz de Fora, vai ser o primeiro congresso acadêmico de investigação sobre Kardec. Ou seja, estudar o Kardec como um pensador na Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora vai ter esse... Final de novembro. Um congresso aberto para quem quiser participar. E quem quiser depois entra nas minhas redes, a gente vai estar anunciando. No teu Instagram tem tudo no meu Instagram lá. Mas meu ainda vai deixar o recado. Vou colocar. Então, vão ser pesquisadores que realizaram mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores titulares de universidades que estudam Kardec enquanto um pensador.
Então o Kardec, sem dúvida, ele foi um inovador, um pioneiro nessa área, e eu acho que várias das suas propostas são bastante interessantes, que podem ser úteis para a nossa exploração. É porque ele começou no movimento de estudar aquilo que estava sendo descrito, Isso. não de julgar ou Isso. dar uma verdade absoluta, era simplesmente observar. A questão da reencarnação, que é muito essa coisa, principalmente acho de Chico, né? Eu acho que isso ficou muito marcado para nós brasileiros. Qual o tipo de evidência de que poderia ser uma verdade ou não? Ótimo. Então, a ideia da reencarnação, a ideia de que nós, né, podemos voltar em outros corpos, etc., a nossa consciência, a nossa mente e tal, primeiro é uma ideia bastante antiga, disseminada. Na Grécia Antiga mesmo, Platão, por exemplo, Pitágoras eram reencarnacionistas. É mais disseminado atualmente no Oriente, né, hindus, budistas, etc. e tal, na nossa região espíritas. Embora no Brasil, só para a gente ter uma ideia, dados do Datafolha mostram que metade dos católicos no Brasil acreditam em reencarnação. Exatamente. Né? Isso Então, uma- é uma coisa bem disseminada. Bom, o que tem de pesquisa sobre isso? Claro, é uma crença, mas o que tem de Sim. pesquisa? O principal pesquisador no mundo na área chama Ian Stevenson, um professor de psiquiatria infantil na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ian Stevenson. Ian Stevenson. Ele faleceu há alguns anos atrás. O que aconteceu? Ele como psiquiatra infantil, ele via que tinha crianças que alegavam memórias de vidas passadas. Claro, pode ser fantasia, ela vai achar que é princesa, que é rainha, etc, etc, etc. A criança pode achar essas coisas. Só que ele começou a ver que havia um padrão consistente. Bom, vou encurtar a história. Hoje E em numa dia... fase, né? Ali Ah, não, pois até... eu vou chegar lá, pois é. Uhum, Então, eu vou encurtar a história. Nós acabamos de Não, publicar... pode fazer. Posso falar à vontade? Pode à vontade, por favor. Porque se deixar, eu falo mesmo. Então fale. Eu falo E mesmo. fale, Fale que e a gente quer gesticulo. ouvir. Fale. Então, olha só. Ao longo do tempo, se reuniu mais de 2.500 casos estudados academicamente sobre o tema. Tá? Universidades na Europa, na Oceania, na Ásia, nos Estados Unidos e no Brasil. Nós também temos agora, eu vou contar também pesquisas nossas recentes aqui do Brasil, sobre casos chamados sugestivos de reencarnação. Nós publicamos recentemente um artigo de revisão, o que tem cientificamente publicado sobre isso, e no livro também tem. É o seguinte: são crianças que assim que elas começam a falar, em torno de 2 anos de idade, elas começam a falar de uma vida passada. Eu vivi uma outra vida, eu tinha uma outra mãe, meu nome era assim, frequentemente conta do modo que morreu, eu morri assim, frequentemente de mortes violentas, eu morri assim, etc, etc. Mas claro, pode ser fantasia da criança. Só que, primeiro dado que chama atenção, essas crianças de modo geral não fantasiam que são ricas, famosas, bonitas, nada disso, tá? Vidas muito comuns e frequentemente mortes trágicas. E o mais interessante, frequentemente se encontra uma pessoa que se encaixa muito bem naquele fenômeno. Eu vou contar um caso. Como assim? Eu vou contar um caso para vocês, por exemplo. É um caso do Erlendur Haraldsson, um pesquisador, professor de psicologia da Islândia, lá na Europa. Ele estudou um caso de uma menina no Sri Lanka. Essa menina, mais ou menos com uns 3 anos de idade, teve um acidente perto da casa dela que alguém morreu atropelado. Ela não conhecia a pessoa que morreu, não viu, só ouviu a conversa. Uhum. E ela teve uma reação muito intensa. Os pais acharam estranho. Nossa, quem atropela o outro é muito mal, né, mãe? Que coisa horrível. Eles acharam meio despropositado o negócio, ficou por isso mesmo. Um tempo depois, estavam vendo na televisão um documentário. Apareceu um templo famoso no Sri Lanka, o templo de Kelania. Ela olhou ali e ela falou, eu já morei lá. Aí ela começou a falar. Atrás desse templo tem um rio. E eu morava atrás desse rio. E eu fazia incenso. E eu fazia incenso de marca Ambika e Geta Pitya. A mãe achou estranho porque onde ela morava não tinha incenso dessa marca. E Geta Pitya era o nome de uma loja lá perto. Ela estava viajando na maionese. E eu estava indo de bicicleta vender incenso no templo. E aí um carro grande passou em cima de mim e eu morri e vim parar aqui. Mais ou menos. Tem mais Isso, coisa, sim, mas isso é a essência da história. Foi se investigar. E de fato, e sendo que o tempo Kelânia era muitos quilômetros de distância lá, tá certo? Se descobriu que, de fato, atrás do templo tinha um rio, descobriram atrás do rio um fazedor de incenso, que tinha um cunhado que era sócio dele, que fazia incenso com ele, e que fazia incenso de marca Ambika e Geta Pitya. E esse cunhado estava indo vender incenso de bicicleta e foi atropelado por um caminhão. O cunhado.
o cunhado foi atropelado por um caminhão. E mais, quando mostraram para a menina o pote, o envelope de incenso, ela falou, mas vocês mudaram, porque não era assim que era. E tinha mudado mesmo. A embalagem. A embalagem. E o mais interessante, e ela tinha uma marca de nascença. As pessoas costumam ter marcas de nascença compatível com a lesão fatal da alegada vida anterior. Uhum. Ela tinha uma marca, umas manchas brancas embaixo da costela. Desde que ela nasceu com manchas brancas embaixo da costela. Se teve acesso ao laudo de necrópsia do fazedor de incenso. Ele morreu com a roda do caminhão passando nesta região, que as costelas quebraram e penetraram baço e fez pulmão. Hemorragia de baço. Isso pulmão. e tal. E ali, ou seja, ela tem uma marca de nascença exata. Aí, resumo. Que padrão que essa criança tem? Memória espontânea, com 3, 4 anos de idade, reações emocionais compatíveis, aí você entende aquela reação exagerada dela quando alguém morreu atropelado, que é como as crianças terem fobias e tudo mais, relativo à situação de morte. Ela tinha memórias que eram precisas, específicas daquela pessoa, tem marcas de nascença compatíveis. Então, esses são exemplos de casos bem estudados e que é difícil de... Claro, há casos que não são tão robustos, mas há centenas de casos deste tipo, entendeu? E tem um padrão transcultural também. Nós acabamos agora de orientar uma tese de doutorado aqui na Federal de Juiz de Fora, em que nós analisamos 18 casos também de crianças e adolescentes com alegadas lembranças de vidas passadas de modo muito semelhante. Inclusive, é um artigo que a tese já foi defendida, o artigo está na fase final de avaliação de uma revista científica internacional, em que o garoto, ele alegadamente lembra que é um tio-avô, tá? Casos de mesma família são mais frágeis porque pode passar informação dentro da família. Mas o garoto, ele traz uma série de questões, desde, por exemplo, ele chamou a mãe por um apelido que nunca ninguém chamou a mãe. Só o tio-avô há décadas que ninguém chamava mais. Uhum. E ele morreu com o tio-avô com um tiro na cabeça. O garoto conta, nunca ninguém contou isso pro menino, porque até essa morte do tio-avô é muito traumática, foi muitas décadas atrás, questões de crime, uma confusão danada, todo mundo suprimia. Foi abafado na família, ele não gosta de falar sobre isso. E não conta que ele morreu com um tiro, que foi uns bandidos, e foi realmente uma questão de um crime onde ele trabalhava e tudo mais, onde mexia com carro, e tomou um tiro na cabeça. E o garoto tem... o cara realmente morreu com um tiro frontal, e o garoto tem uma lesão de nascença, um achatamento na região posterior do crânio, a gente tem até a ressonância magnética mostrando isso, que seria compatível com o orifício de saída de um projétil. Infelizmente, a gente não conseguiu localizar o laudo de necrópsia, que desapareceu também, assim, por questões aí complicadas aí. Mas, então, esses casos são muito descritos. Então, esses são exemplos, né, de casos que são muito interessantes e são esses casos chamados sugestivos de reencarnação. E você está falando uma coisa tão interessante. Quando eu atendia crianças, eu tive uns 2 casos, assim, parecidos, como você está descrevendo. E eu fui começando a entender que era muito mais fácil na infância isso acontecer até os 5. Isso. A sensação que me deu era que até os 5, que até aquela hora, porque entre 5 e 7 é a hora que a criança começa a fazer a sua individualização, aquela coisa do ego, ele não é mais o coletivo da mãe, do pai, e a partir dali ele vai se desenvolvendo. Então, nessa fase, é como se estivesse ainda meio aberto a quem se é. Ou quem se foi. Isso traduz com os estudos? Então, isso, exatamente. Tem um estudo que eles publicaram, muito interessante, inclusive, também numa revista internacional científica, pessoal da Virgínia, em que eles analisaram crianças que alegadamente mudaram de sexo de uma encarnação para outra. Tá? Você descreveu um caso aí da menina isso, e que era o fazedor de E aí eles identificaram que comparar os casos de crianças que teriam mudado de sexo de uma encarnação para outra ou que mantiveram o mesmo sexo. As crianças que relatam a mudança de sexo, elas têm uma taxa muito mais alta na infância de disforia de gênero, de se sentir desagradável com o seu corpo, o seu sexo biológico.
e compatível com aquilo que ela vivenciou ali Anteriormente. e com o caso dela. Mas é interessante que, ao longo do desenvolvimento dessa criança, essa disforia de gênero vai desaparecendo, É na como maior se parte dos casos. fechasse uma porta, né? A- A aquilo- sensação que Aquilo vai diminuindo fortemente ao longo da vida dela. dá. Uhum. E nós temos agora um outro estudo, um mestrado, que acabou de ser defendido também lá no nosso grupo no NUPES, pelo Eric Pires, e ele é um médico, e que nós fizemos o seguinte: no Brasil, teve um pesquisador chamado Hernani Guimarães Andrade, que pesquisou em parceria com Ian Stevenson, da Virgínia, casos nos anos 70, aproximadamente, casos de crianças. Só que ninguém sabe o que acontece com essas crianças quando elas ficam adultas. Sim. Se relata, com 6, 7 anos ela para Se de falar lembra e tal, ou não lembra. mas ninguém sabe. O que nós fizemos? Trabalho de detetive, meio CSI. Ele localizou em torno de 20 dessas crianças, agora, 48 anos depois, em média. Perfeito, perfeito. Muito interessante o trabalho. Por sinal, o trabalho dele acabou de ser premiado. Teve um encontro agora, semana passada, em São Paulo, promovido pelo Ciência Pioneira da Rede DOR, maior rede de hospitais da América Latina, sobre uma jornada de experiências não ordinárias, de pesquisa e experiências não ordinárias. Eu tive o privilégio da aula inaugural lá, e o trabalho premiado de melhor pesquisa foi este trabalho dele, do Eric. Maravilha. O que a gente fez, então? 48 anos depois, nós localizamos essas pessoas e entrevistamos. 20. Em torno de 20. Uhum. E aí foi interessante o seguinte: uma boa parte não tinha nenhuma memória. A maioria, então de 70% não lembrava de nada. Muitos nem sabiam que participaram da pesquisa, porque era criança de 3, 4 anos de idade. Exatamente. Sabe assim, 3, 4 anos de idade. Tem uma parte muito bonita em que ele encontrou um dos pesquisados e ele conseguiu, porque o Eric ele foi no acervo original da pesquisa e tinha as fotos e tudo. E um dos pesquisados não tinha nenhuma foto dele com o pai. E o pesquisador foto. tinha e deu pra ele a foto com o pai 50 anos Resgatou depois. uma memória Foi muito legal, fantástica. né? Bom, mas o fato é, a imensa maioria não lembra de nada, mas em torno de 30%, um terço, lembra, tá certo? Um terço tem memórias, algumas meio vagas e algumas muito intensas ainda. Ainda vívidas. Isso. A maioria deles teve vida normal, não gerou problema sobre isso, basicamente. E tem uma vida saudável. Então, esse foi um trabalho bem interessante que acabamos de Interessante, né? desenvolver. Porque se isso, né, se há indícios ou se há... parece que leva-se um tempo para que aquela influência vá se tornando menor, né? No sentido de... É quase como se fechasse um portal de... Tem essa ideia, uma das ideias, inclusive a gente tem trabalhado sobre isso também como do ponto de vista científico. Se o cérebro é um filtro para a mente se manifestar, esse filtro pode ser mais ou menos poroso. Ele pode mais ou menos permitir a manifestação da mente como um todo. E se de fato... E tanto, por exemplo, as pessoas têm maiores percepções, né? Capacidade de maior percepção espiritual, às vezes tem um filtro mais poroso de perceber essa outra dimensão da realidade. Uhum. Essa que é a grande questão, né? A realidade, às vezes, é mais do que a gente vê pelos olhos, né? Tem uma coisa mais profunda na realidade. Tem pessoas que podem ter uma sensação um filtro mais poroso, que percebe mais coisas. E se existe efetivamente essa questão da consciência voltar ao corpo, talvez naquele período inicial o cérebro está um pouco mais poroso, permitindo outras percepções, depois ele se foca mais nas coisas do dia a dia para ele tocar a vida dele. Exatamente. Né? Para cumprir o que tiver que cumprir, sei lá. Isso. Dá isso. sentido e propósito a essa vida. Isso, e tem um outro estudo também, que é o doutorado da Sandra Maciel, que acabou de defender o doutorado nosso, uma psicóloga. Nós investigamos adultos que alegavam em vidas passadas na vida adulta. Uma morte de mais de 400 pessoas. Peraí, como é que é? Adultos Tá. que alegam memórias atuais de vida passada. Ou seja, que tá tendo agora. Tá, adulto, tá. Adulto. Esquece, porque criança fica fácil da gente pois entender. Aí agora... Agora porque essa é uma adultos. outra área que ninguém sabe. Exatamente. Não tem estudo sobre isso. Muito menos. Não E tem fica estudo sobre muito menos compreensível. Não tem estudo sobre isso. E aí nós levantamos no Brasil com mais de 400 casos, uma série de questionários de avaliação e tudo. E foi muito interessante porque a gente teve pessoas dos mais diversos níveis socioeconômicos, educacionais, tendo essas experiências. Muitos tinham muita dificuldade com essas experiências, não conseguiam entender muito isso, e frequentemente eram memórias meio traumáticas, memórias difíceis, tanto de situações ruins que eles fizeram ou que eles sofreram. Uhum. Tá certo? E essas pessoas têm dificuldade de vivenciar e de entender isso e tiveram maiores níveis de depressão e ansiedade também. Então,
Então mostra uma necessidade de se cuidar e de se atentar para essa população. Uma área nova também, que ninguém conhece direito, e muitos referem que às vezes tem habilidades que ela percebe que teria uma relação com essa memória legada dela, ou até atrações, desde criança, um interesse muito grande por álcool e drogas, por exemplo, e que ela atribui, supostamente, uma sexualização muito precoce. Então, ou seja, são vivências que a gente está, do ponto de vista científico, começando a explorar. De novo, nessa pesquisa a gente não tinha como investigar se era uma real memória de vida passada, se é uma coisa do inconsciente, mas o fato é que as pessoas têm essas vivências e estão subnotificadas. A gente precisa de entender o que é e ajudar essas pessoas a lidar com essas experiências. E, na realidade, a ciência não está aí para dizer se existe ou se não existe, mas o fato é que existem vivências que geram indícios. Isso, as pessoas têm essas vivências. Não podemos ignorar que elas têm essas vivências. Pronto, vivências primeira coisa, elas têm. Isso impacta as pessoas. E claro, a gente, além de entender que elas existem, que elas impactam e como que a gente pode acolher e ajudar essas pessoas, a gente pode estudar o que elas nos dizem sobre o que é o ser humano. Aquilo que a gente já falou. Será que a gente é apenas uma atividade eletroquímica do nosso cérebro? Eu sou algo além disso. Eu continuo, existe um propósito maior e tudo mais. E essa ideia do livro é justamente essa. Unir o que tem dessas pesquisas para as pessoas poderem formarem a sua opinião. Posso te contar um caso? Por favor. Também, de uma pesquisa nossa que acabou de ser publicada também, de um estudo com médiums. O que a gente fez? A gente... qual que é o grande desafio, né? É você permitir que as pessoas que têm experiências religiosas, místicas, espirituais, tenham as suas experiências, mas ao mesmo tempo que você consiga controlar para a pesquisa. Porque, por exemplo, se eu sou um médium e você vem falar comigo, eu tenho que tomar cuidado, porque você pode falar informações e eu pesco informações suas e falo, ou eu procuro... a Ana vai me entrevistar, eu vou na rede social dela, procuro tudo sobre ela, sobre a vida dela, sobre a família, sobre eu não sei o que lá. Então tudo isso tem que ser controlado, porque tudo isso pode ser um problema. Ou então eu falo informações meio genéricas, você está em luto, sofrendo, você vai, é verdade, meu parente. Então tudo isso a gente tem que controlar. Muito bem. A gente fez uma pesquisa que foi o seguinte. Nós identificamos, foi um pós-doutorado que a gente orientou, da Márcia Gomide, professora aqui do UFRJ, em que nós fizemos o seguinte. Nós identificamos 100 e poucos pessoas enlutadas recentes na região de Juiz de Fora. Tá? Essas seriam as pessoas que a gente iria estudar. E selecionamos 3 médios do Brasil que, a princípio, havia evidências sugestivas de que eles produziam informações confiáveis. Não tinha nenhum estudo sério ainda, mas a gente pegamos essas pessoas. Beleza. E cada um veio em momentos diferentes. Ao todo, das 120 pessoas enlutadas, a gente teve 20 e poucas cartas. Cartas para essas pessoas. A maioria não recebeu a carta. E foi muito interessante que a gente tentou ver qual seria o preditor da pessoa receber a carta. Perfeito. Ser homem, ser mulher, acreditar ou não acreditar, ser espírita, ser católico, preto, branco, nada disso fez diferença. Sabe qual foi a única variável que fez diferença? Qual? A gravidade do luto. Quanto mais sério o luto, num score de luto, score padronizado, mais chance da pessoa, quanto mais necessidade ela tinha. A pessoa tinha daquele luto, mais chance dela receber a carta. Foi a única variável que deu. Muito bem. Depois, assim que a pessoa recebia a carta, a gente fazia um questionamento para a pessoa se ela achava que aquela carta era do familiar dele ou não, etc. E, de fato, 95% achava que a carta era deles. Depois, nós reentrevistamos a pessoa 2 a 3 meses depois. Depois que passou aquele impacto emocional e tudo, diminuiu um pouco a pontuação, mas ainda 90 e tantos % continua achando que era do seu familiar. Mas, claro, ainda pode ser uma coisa muito subjetiva. Então, nós estamos agora publicando artigos com análise em profundidade das cartas. E como é que aconteceu o método? Foi o seguinte, então só para explicar como é que a gente controlou contra fraudes. O médium veio para a cidade, ele não sabia aonde ele viria na cidade, e nenhum familiar sabia quem era o médium que estava chegando, para não ter contato prévio. E era aleatório. Isso. E aí o que acontecia? O médium chegava, ele ia para uma sala separada, ele tinha que ficar sem celular, e depois que começou a pesquisa, ele não podia sair de perto da gente para nada. Nem para ir no banhenro. Tinha que ir acompanhado. Não, ele ia antes, depois ele não podia ir. Durante não podia. Para não ter nenhuma chance dele pegar informação de lugar nenhum, ok? E foi filmado
o tempo O todo. tempo todo. Alguém grudou nele, da equipe de pesquisa, e foi filmado o tempo todo. E aí, se permitiu que ele tivesse um contato com o familiar. Ele recebia um papel com o nome da pessoa falecida, data de nascimento, data de óbito, De óbito. e tinha uma interação breve entre eles, porque eles diziam, os médios, que precisam disso para ter uma conexão com o espírito. Beleza, vamos tentar. Mas aí, como a gente filmou tudo, a gente sabe tudo que foi falado. Qualquer Só o informação nome, que não passou... tinha uma foto, nada Não, disso, era só o nome. Tá. Mas aí o médium podia conversar um pouquinho com ele. Mas o médium, supostamente, estava meio em transe naquele momento. Beleza. E a gente tem tudo que era possível. Resumo da ópera. Vou pegar um caso de um garoto. Então, expliquei mais ou menos como é que funcionou. E aí, o garoto... E aí a pessoa conversava, o médico conversava um pouco, depois ele psicografava. Tá, sem nenhuma outra informação extra. Então, tudo que passou ali do familiar para o médium, a gente tem controle. Beleza. Um caso, um garoto, o pseudônimo é Vitor, menino de 12 anos faleceu de leucemia, ok? Vieram os pais para a reunião, para estar com ele. E aí, assim que o médium chega, ele diz que está sob influência do garoto, e ele começa, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: por que eu tô me vendo na garupa de uma moto? Eu tô me vendo de uma moto, não sei por causa de quê. Depois eu vou conversar com os pais, aconteceu o seguinte: o garoto, ele estava muito grave, terminal no hospital, e foi dado uma licença, a última licença de final de semana, para ele passar com a família, quando ele iria voltar para o hospital, para os cuidados finais e para o óbito. E assim foi. Só quando ele foi para o final de semana com a família, eles foram para uma chácara, para um sítio. E o garoto era muito zoeira, muito brincalhão, apesar de muito doente. Sim. E ele pediu pro pai o quê? Pro pai ensinar ele a andar de moto. A última lembrança alegre que a família tem dele é ele andando de moto e gritando. E o médium começa falando de uma garupa de uma moto. Sobre essa etapa da moto. Tá. Depois, o médium começa a falar assim: eu tô vendo uma rosa. Não, quem é Rosa? Por que Rosa? Depois a gente descobre com a família que o garoto, durante o período de as várias internações dele, ele foi cuidado por várias pessoas, enfermeira, copeira, médica, tinha nome Rosa, Rosilda, Rosália. Era uma piada interna de que ele era cercado de rosas. Essa era uma piada interna deles. Tudo bem. Tá. Depois, detalhe. O médium, ele produziu, chamamos 60 itens de informação. 60 informações. Só que 30 a gente excluiu. Porque ou foi falado na conversa, ou era dedutível. Eu gosto de videogame. Isso não vale, menino de 12 anos, a gente tirou. Mas 30 eram informações específicas. Que a família dava. Isso. Não, 30 foi excluída e 30 ficou, que era específica e ninguém deu a informação. Tá. Como da moto, como a sua da Rosa. E aí depois ele psicografa. E ele começa psicografando assim: pai e mãe, para destravar Vitor, mas dessa vez não precisamos mais de senha para nos falarmos, para nos amarmos. Vamos descobrir, Vitor era a senha padrão da casa para a internet, para computadores. A senha que eles usavam sempre. E ele começa para destravar Vitor. Obviamente isso não foi falado na reunião. Depois ele escreve assim: sempre que eu posso eu brinco. Frozen palminhas. Não faz nenhum sentido a palavra Frozen palminhas. Não tem sentido. Frozen sabe do desenho, Let It Go e tal. Sim, mas assim, palminha não tem sentido. Ele tinha um modo muito específico de zoar dos colegas. Quando ele via um colega ele queria zoar, ao invés de falar seu franguinho, ele falava Frozen e batia a palma. Era um modo muito peculiar dele de brincar. Depois, ele tem outras coisas, estou só ilustrando, né? E no final ele desenha um carro, desenha um carro. Depois nós fomos na casa da família, entrevistar e tudo. Ele adorava desenhar carro, ele tem dezenas de desenhos de carro, e ele adorava dar desenhos de carro para as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Este caso, em que a gente teve um total controle, sabe que fraude não aconteceu, produziu 30 itens de informação muito sugestivos da continuidade, do caráter, da personalidade e da memória do garoto. Ou seja, memória desde a senha da internet, memória desde a rosa e tudo mais, a personalidade meio brincalhão, aspectos afetivos fundamentais como o da moto, como o do Frozen e até a questão do desenho. Ou seja, esse é um exemplo de vários outros que mostram o quanto essas experiências trazem informações muito desafiadoras e muito sugestivas que, de fato, de alguma forma, a mente, a consciência continua ativa quando o cérebro não está mais.
E qual que é o grande Excelente. lance desses estudos e que a gente conclui no livro? São experiências muito diversas. Experiência de final de parada cardíaca, como a gente comentou, só da dentadura. Experiências mediúnicas como essa. Experiência de crianças, como no caso da Purnima, que eu Uhum. falei do Sri Lanka. São experiências muito diversas que ocorrem em todas as culturas do mundo, investigada por pesquisadores das mais diversas áreas, das mais diversas correntes filosóficas e religiosas, e esses fenômenos todos sugerem de modo muito forte para aquela pessoa que vivencia que aquilo ali tem uma veracidade intrínseca, ontológica, real, e que nos parece a explicação mais simples para esse conjunto de fenômenos. Porque, por exemplo, no garoto, vamos supor, no garoto lá, você fala, a moto pode ser por um acaso. Tá, por um acaso, embora seja uma coisa muito forte emocionalmente, tá. Mas aí, por um acaso, ele acertou Frozen Palminhas. Nunca conheço ninguém que falou Frozen Palminhas na Também minha não, vida. realmente. Depois, por um acaso, ele fala da rosa. Por um acaso, ele desenha carro. Quer dizer, você tem que somar múltiplas... E sendo que esse é um caso. Aí você tem que pegar mais o caso das psicografias do Chico Xavier. Mais o caso da pineal. Mais o caso da menina. Quer dizer, precisa de forçar demais a explicação mais materialista para dar conta do conjunto de fenômenos. De não reparar que existem Isso, evidências. E todas elas se encaixam, sem forçar muito, na ideia de que a consciência seria algo além Permanece. e que permanece. Coisa interessante isso, é como se tivesse uma atemporalidade na vida, na consciência, não na matéria, não no cérebro, né? Como se andasse nessa linha do tempo, que é tempo aqui, né? Mas é como se pudesse fazer esse vir ali, né? E se manifestar com a senha, né? A Frozen Palminha, e tá lá também. Uma simultaneidade, uma Isso, atemporalidade, isso. que se a gente pensar, não precisa acreditar, mas é uma coisa muito deslumbrante, né? Não, eu acho que eu gosto de fazer ciência quando é algo desafiador. Aquela Exatamente. pesquisa chata que você já sabe que vai ser o resultado, eu não estou interessado em gastar minha vida nisso, não. Exatamente. É claro também, tem pessoas que podem achar que tudo que a gente está falando Não faz não é sentido. convincente. E está tudo certo também. Também O tá que a gente está dizendo é que num ambiente acadêmico, científico, sério, tem que existir rigor, estudo e liberdade para testar as várias hipóteses. Exato. O que não pode, o que existiu até um certo tempo, é dizer o seguinte: qualquer visão não materialista é necessariamente superstição e pseudociência. E Isso tira de campo. Isso não isso existe. é dogmatismo. Exatamente. Porque, inclusive, isso é interessante. Olha como é que é a questão do dogmatismo, como é que limita. Que, por exemplo, quando tem uma experiência mediúnica, ou uma legada de uma vida passada, ou uma aparição, ou uma EQM, eu, que aceito a possibilidade de uma consciência além do cérebro, não preciso explicar dessa forma. Para mim pode ser alucinação, pode ser Inclusive, a primeira explicação que eu vou dar é que é do inconsciente da pessoa, que é uma fraude, que é uma ilusão. Quando essas hipóteses começam a não dar conta, eu cogito a outra. Agora, se a pessoa está comprometida com a visão, com a explicação materialista, ela é obrigada a explicar daquela forma. Então, ela está limitada no modo dela explicar. Ela tem que encaixar o fenômeno de qualquer jeito para caber. Eu gosto muito do filósofo da ciência Thomas Kuhn, né, que é um dos principais filósofos da ciência da história. Ele diz o seguinte: a ciência é um quebra-cabeça. Tem umas peças que são mais difíceis de encaixar, mas não vale recortar a peça para ela encaixar. Pô, não vale. É o radicalismo. Você cortar a realidade para encaixar radical. no seu Não, esquema. isso aqui é assim porque é assim. Não. O que eu sempre digo, a gente tem que ter humildade intelectual. Exatamente. Cá entre nós, a gente já sabe hoje em dia, do mundo material que a gente tem, a gente só conhece 5%. 95% do universo material é matéria ou força escura que ninguém tem a menor ideia do que é. O que é e Quer como dizer, funciona. Se a matéria em si, a gente só conhece 5%, você vai dizer que você sabe tudo o que é a consciência, a mente humana? Menos, né? Assim, eu acho que assim, menos, né? Assim, vamos baixar nossa bolinha, né? Humildade intelectual. Mas humildade intelectual não quer dizer aceitar qualquer coisa, qualquer misticismo. Não, mas pelo menos abrir a possibilidade e ver o que tem de artigo científico ou de literatura para se pensar sobre. Exatamente. Não é obrigado a gostar ou não gostar. Mas saiba que existe gente estudando isso. Até para formar opinião. E a gente fez muito isso. Com esse livro, por exemplo, o que a gente fez? A gente, como eu falei, foi a primeira vez que uma grande editora científica publicou sobre isso.
E depois abriu, porque a Associação Americana de Psicologia publicou também, no ano seguinte, em 23, um livro também sobre exatamente o mesmo tema. Então são duas grandes editoras científicas publicando sobre isso. E aí o que a gente fez com esse livro? Querendo receber críticas, querendo submeter. Porque, claro, qualquer um de nós tem nossos viés, nossos pontos cegos. Como é que a ciência lida com o ponto cego do pesquisador? Apresentando a pesquisa dele para outros pesquisadores. Que aí ele ilumina o meu ponto cego. Exatamente. E assim funciona. Então a gente mandou o livro para fazer resenhas nas melhores revistas do mundo. Revista British Journal of Psychiatry publicou uma resenha sobre ele. Revista Brasileira de História da Filosofia. Revistas Internacionais de Psicologia, Ciência da Religião, todas revisando. Nós estamos fazendo conferências sobre esse livro em todas as principais universidades do Brasil. Tivemos na USP, Unicamp, FRJ, Federal da Bahia, Federal do Rio Grande do Sul, todas as universidades do Brasil, debatendo com os professores titulares, com os grandes pesquisadores, nos principais congressos, brasileiro de psiquiatria, americano de psiquiatria, mundial de psiquiatria, levando para o debate. E o que tem me surpreendido positivamente, Ana, a receptividade extrema, o interesse. Não encontrei, eu achei sinceramente que fosse encontrar aquela coisa hostil. Uma crítica hostil. Não existiu nenhum lugar, mas sabe o que é? Nenhum lugar, no ambiente acadêmico sério, no Brasil e no exterior, nos melhores, nós estamos levando nos melhores lugares o tempo todo. Muito pelo contrário, claro, uma dúvida natural, sim, questionamentos, normal, mas hostilidade zero. E pelo contrário, falou, que legal que tem gente estudando isso. Exatamente. E o mais interessante, vou te contar, viu? Eu tenho acontecido também. Vou contar 2 casos sobre isso. Um foi no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Vou contar o milagre, não vou contar o santo. Não precisa. Mas demos a conferência sobre o livro, e veio um monte de gente conversar comigo, contando, eu tive quêmia, a minha mãe, não sei o que lá, bom, aquelas histórias todas. E um falou comigo o seguinte, olha, eu sou psicanalista, materialista há 30 anos. Mas vou te contar uma história para você, que agora aquilo fez sentido para mim. Falei, o que foi? A minha mulher minha mulher sempre foi uma pessoa tranquila, nunca foi de dar ataque, nada disso. De repente, a gente estava arrumando para ir para uma festa. E eu, naturalmente, estava pronto, esperando na sala, a mulher acabar de se arrumar. Isso, basal, sim, faz parte. Ele tá lá, de repente, a mulher dele dá um urro no quarto. Um urro. Ah! Eu falei, o que é isso? Ela ficou doida, porque ela nunca fez isso. Chegou lá, não sei, uma coisa ruim, ela falando. Um negócio ruim, não sei o que é lá, não sei o que aconteceu. Poucos minutos depois, toca o telefone, o pai dela foi assassinado. Meu Deus. Ele falou, como diz lá o Chicó no Autoconhecido, não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Então, assim, ele contou, ele falou, eu suprimi isso a vida inteira, mas eu tô vendo, isso existe, né? Essas coisas acontecem, as pessoas reprimem coisas. Um outro caso também, um outro colega nosso, pesquisador de alto padrão também, na psiquiatria, ele também tinha uma visão mais materialista, e ele, quando leu, ele falou, olha, eu tô lembrando experiências de quase fora do corpo que eu tinha quando eu era criança, quando eu era adolescente. Aquilo começou a acontecer e eu suprimi aquilo da minha vida. Tipo, fingi que não existiu. Nem pensar e agora nisso. Ele começou a revisitar. Ou seja, é muito libertador isso. Pelo menos você permite você vivenciar e você tentar entender e não cortar. Esse é o grande problema, eu acho, dessa educação muito... que vem uma ideologia que chama de cientificista materialista. O que é cientificismo materialismo? A ideia equivocada de que a ciência provou que só existe matéria e qualquer coisa fora de superstição. Isso não é ciência, isso é bobagem, isso é uma visão. A pessoa acreditar que só existe matéria, ela tem todo o direito de achar isso. Mas dizer que a ciência provou isso, qualquer coisa fora disso é superstição, isso é falso. Eu concordo. Ao você ensinar as pessoas isso e forçar isso, você meio que amputa nas pessoas essa vivência, essa dimensão. Exatamente. Amputa, espiritual. E a pessoa fica naquela situação difícil, né? E hoje em dia a gente vê uma sociedade, né, em que faltam valores, faltam perspectivas mais profundas, um vazio existencial e muitos tremendo. Aboliram a dimensão espiritual. Deus está morto, né? Aquela coisa, Deus está morto e vamos ser felizes que a vida é só aqui. E isso traz esse impacto que eu acho que é
o adoecimento muito maior. A perda de Principalmente do vazio. sentido, Perda transcendente, de propósito sentido, na vida, exatamente. né? A vida passa a ser uma coisa completamente caótica, sem sentido, sem propósito, aleatória, e que se coloca isso como se fosse uma coisa de gente madura e científica. Quem não Exatamente, aceita isso é bobo alegre. Isso é um exatamente. absurdo que se faz com as pessoas, É né? quase A uma pessoa pode ter essa visão niilista, tem todo o direito, mas dizer que isso está provado científica. cientificamente, qualquer pessoa que fora isso é bobo alegre e anticientífico, isso não é honestidade E que durante intelectual. muito tempo foi o que Foi, sim, prevaleceu. sem dúvida. Bru, vamos para o Repórter Pipinho? Agora chegou uma hora, Alexander, que a gente faz o Repórter Pipinho. Pipinho é o Uhum. meu mascotezinho, esse cérebro feliz, cotó, com as pernas muito pequenas, mas ele só ouve bons conteúdos aí no headphone. E nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que hoje está com mais ou menos 2.000 pessoas, 1980 e alguma coisa, que gostam, são leigos que gostam muito de assuntos, e a gente abastece essa comunidade sempre. E eles, toda vez que tem um convidado, a gente, 15 dias antes, fala: olha, a gente vai trazer o convidado aqui. Vocês vão lá no Instagram, dá uma olhada, não segue, senão o cara vai falar que porcaria aconteceu hoje no mundo, que essa gente está entrando aqui. Uhum. E aí vocês lá pegam os assuntos Uhum. e mandam as dúvidas. Então são perguntas dessa Uhum. comunidade. Podemos Vamos começar? lá, vamos lá. Então vamos lá. Por que algumas pessoas relatam experiências que parecem transcender o cérebro nos momentos finais de vida? Então, no final de vida, nós temos algumas experiências que são muito frequentes. Uma experiência de quase morte mesmo, né, em que a pessoa tem aquela sensação de estar saindo do corpo, etc. Tem a experiência de final de vida, em que a pessoa, às vezes, tem a sensação de estar transitando entre esse plano e um outro plano, em que ela vê familiares que vêm buscá-lo. Olha só, quando vem um parente, quando você viu um parente falecido que veio buscar, pode preparar Tá que perto, tá todo perto. mundo sabe que isso é verdade, né? E também tem uma coisa muito interessante chamada lucidez terminal. Pacientes com Alzheimer terminal, às vezes que já não lembrava mais de nada nem de ninguém. Poucas horas antes de morrer, a pessoa recobra a lucidez, senta, reconhece os familiares, conversa, despede deles e depois ela perde a consciência Isso de mesmo. novo. Lucidez terminal. Tudo isso é pesquisado academicamente. Não se sabe bem a explicação. Mas são fenômenos que ocorrem. Isso acontece. Uma das explicações seria que se o cérebro é um filtro para a mente se manifestar, nesse período final em que o cérebro já está meio falhando, essa função de filtro ela diminui um pouco. Então o cérebro fica um pouco mais poroso, Permeável. mais permeável para essas percepções maiores. Perfeito. Esse parece ser uma das Perfeito. possíveis explicações. Eu tive uma paciente, agora você me falando, tive uma paciente de Alzheimer que aconteceu isso. Ela já estava uns 3, 4 anos, já não me reconhecia, nada. E no dia que ela estava muito mal, eu fui lá, ela de repente olhou para mim, falou meu nome, falou: nossa, eu estava com saudade de você. Eu falei: o que é isso? E aí ela parou, e a gente tentando ressuscitar, levei para o hospital, consegui chegar no hospital, mas ela morreu ali Olha só. 20 minutos Exatamente. depois que a gente entrou. Exatamente isso. Mas eu, na hora, nem fiquei parada pensando nisso, porque era que parou, a gente tinha que tentar ressuscitar. E a gente está orientando um doutorado da Thaís Oliveira, uma psicóloga baiana, excelente pesquisadora também, em que nós estudamos 80 pacientes em situação terminal, tanto no Hospital de Câncer de Barretos, da Federal de Pelotas e aqui no HC da USP. 80 pacientes com 80 familiares e 80 cuidadores, profissionais da área de saúde, sobre essas experiências terminais no final de vida. Que maravilha. E vimos como elas são frequentes, como frequentemente elas são confortadoras para as pessoas e o quanto as pessoas têm de falar sobre isso. O profissional vivencia isso, mas ele não conta para ninguém porque que vão pensar dele. Perfeito. Existe um pacto de silêncio sobre essas coisas. Mas tem tá que na ser hora rompido. de falar. Eu acho que tá na hora de falar. Exatamente. Eu não falei dessa porque eu não me lembrei agora, quando você falou a questão do Alzheimer, sim, lembrei. Nítido. Próxima, Bru. Quais são os pontos positivos e negativos de seguir uma religião na saúde mental e física? Excelente. A gente até conversou um pouco sobre isso, né? Então, de um modo geral, o maior nível de envolvimento religioso ou espiritual está ligado com a melhor saúde, tá? E como é que chama de envolvimento religioso e espiritual? As pesquisas mostram que uma das variáveis que mais predizem saúde da religiosidade é a frequência semanal a um grupo religioso. Tem um grupo de Harvard,
professor Tyler Van Der Weel, que é um dos maiores estatísticos do mundo, professor titular de saúde pública lá, tem vários estudos mostrando, por exemplo, que uma pessoa que frequenta uma vez por semana um grupo religioso, eles acompanharam essas pessoas por 14 anos. Controlando para sexo, idade, renda, para tudo que você quiser imaginar, a pessoa que frequentava morria 50% menos ao longo dos 14 anos. Morria de tudo, qualquer coisa. Perfeito. Teve um outro estudo dele também, só com 90 mil pessoas por 16 anos. A pessoa que frequentava morreu 6 vezes menos de suicídio do que aquela que não frequentava. Mas eu acho que é importante colocar, pelo menos estou pensando aqui, Alexander, tem que colocar que essa religiosidade praticada nesse sentido de se fazer um ser humano melhor. Sim, E não claro. aquela que adequa, Sim. né? É importante isso. Isso, Porque não há senão vai dúvida. achar que é qualquer. Não, isso. Porque a gente vê pessoas com religião que se tornam pessoas insuportáveis. Isso, mas aí que é interessante. Nesse estudo, eles investigaram só que frequenta. Agora, claro que nesse frequenta tem esse grupo que Radical usa positivo e negativo. Então, julgador. provavelmente o grupo que usa de modo positivo tem um efeito ainda mais positivo. Claro. Porque o outro grupo está atrapalhando a estatística ali do negócio. Exatamente. Aí, só interessante. Nesse grupo da mortalidade geral, que reduziu 50% a mortalidade, mostrou que essas pessoas que frequentavam regularmente, elas tinham melhor rede de suporte social, menos uso de álcool e drogas, tinha menos depressão, tinha mais otimismo na vida. Então, são vários fatores. Então, em resumo, do ponto de vista positivo, então vamos lá. Então, fatores de espiritualidade. Tem a frequência, tem a ver procurar enxergar a vida, as dificuldades, por exemplo, sob uma ótica também espiritual. Por exemplo, tem um problema que eu estou enfrentando. Em vez de achar assim, Deus vai resolver, eu vou cruzar o braço, ou então eu controlo tudo, existe um caminho do meio. Eu faço o melhor que eu posso, o resto está na mão de Deus. O resto está na mão de Deus. Esse é um coping espiritual positivo que a gente fala. Exatamente. Existe um outro também, que é o Deus dá o frio conforme o cobertor. Se eu estou passando por algo, eu tenho capacidade de lidar com aquilo. E, de alguma forma, tem alguma utilidade, algum aprendizado a ser tirado. Então, esses são exemplos de uso positivo da religiosidade que impactam. O que está demonstrado, então? Para cada coisa que eu vou falar, tem mais de 100 pesquisas boas. Maior envolvimento religioso e espiritual, menor mortalidade geral, menor mortalidade por suicídio, menos depressão ou recuperação mais rápida da depressão, menos uso de álcool e outras drogas e melhor recuperação de problemas de álcool e outras drogas. E melhor qualidade de vida e bem-estar. Isso é a média. Mas existe, como sempre, já dizia o Darth Vader, o lado negro da força. Então, existe... Tem Darth Vader aqui? Não, não tem ali atrás de você. Vader, é isso. Tem o Darth Vader. Atrás de você. Então, tem o Darth Vader aqui, o lado negro da força. Porque é o seguinte, o que é o uso negativo da religiosidade que pode gerar pior qualidade de vida e ter maior mortalidade? Uma postura passiva. Deus vai resolver um problema, eu fico de braço cruzado. Eu paro o meu tratamento porque Deus vai me curar. Isso é prejudicial. Ou uma ênfase também, por exemplo, sentindo uma questão mais intolerante, de querer corrigir o outro, preocupar com o outro e não com si mesmo. Ou simplesmente fazer um uso, só vou pegar aquilo que me interessa, que me beneficia e não uma vivência de doação e de crescimento. Ou uma visão também de se sentir abandonado por Deus. Deus me abandonou. Essa noção de sentimento abandonado por Deus é algo também bem adoecedor, que impacta também, negativo, gerando pior qualidade de vida e mortalidade. Eu vou contar um outro caso interessante sobre jovens. A gente não sabe, mas há vários estudos mostrando que a espiritualidade, a religiosidade de jovens é maior do que a gente imagina. No Brasil, hoje, os estudos mostram que mais ou menos 1/3, 1 em cada 3 jovens, frequentam um grupo religioso espiritual pelo menos uma vez por semana. Isso é mais frequente do que ir para balada no shopping center. As pessoas não sabem disso. Mas vários estudos populacionais mostram isso. E esses jovens tendem a ter menos uso de drogas, melhor satisfação com a vida, melhor bem-estar e etc. Nós fizemos um estudo, que foi o mestrado da Vivian Hagen. Nós estudamos 200 e poucas crianças de em torno de 10 anos do 6º ano. Nossa antiga quinta série. Antiga quinta série. E nós, olha que interessante, nós pedimos para as crianças colocarem de 0 a 10, ordenar de 0 a 10 o que achava mais importante na vida delas. Tinha videogame, futebol, Deus, família, etc. e tal. Elas, crianças, sozinhas, colocaram que Deus e família são as coisas mais importantes para eles.
mais do que os pais achavam que era para ele. Pedimos para os pais ranquear o que eles achavam que eram para as E crianças. eles não ranquearam. Os pais achavam que as crianças eram menos espiritualizadas do que elas realmente eram. Que legal. Segundo ponto interessante. A criança que referia que uma relação próxima com Deus, ela tinha 4 vezes mais chance de tantas crianças mais felizes do que aquelas que não achavam de um vínculo próximo com Deus. Então tem uma série de dados muito interessantes que a E gente precisa positivos, conhecer. né? Exatamente. Melhores do que a gente está pensando. Exatamente. Existe uma massa oculta que a gente não está vendo. E que talvez sejam as pessoas que podem fazer uma grande diferença. E às vezes a gente tem ideias meio equivocadas sobre Sim. as coisas. A gente nunca vê uma história sobre jovens ou filmes em que mostra a espiritualidade desses jovens. A gente nunca vê isso na realidade. Como se não existisse. E é falso. É sempre a rebeldia, Isso, o uso de drogas, como se isso isso fosse uma coisa certa a acontecer. E não é. Exatamente. Né? Próximo, Bru. Qual é a sua visão sobre a relação entre religiosidade e violência no Brasil? Como assim? Bom, existe uma pesquisa brasileira do grupo da USP, também em parceria com um colega nosso, Giancarlo Luchetti, lá de Juiz de Fora, que investigou na população brasileira também a relação entre religiosidade e violência. E, na realidade, as pessoas do maior envolvimento religioso tinham menos envolvimento com violência e, inclusive, menos violência doméstica. E parece que a violência doméstica era por menos uso de álcool. A gente sabe que a violência doméstica está muito ligado com álcool, como religiosidade. Exatamente. Então, é um estudo nacional grande que mostra isso. Exatamente. Agora, claro que pode existir pessoas que usam da religiosidade para justificar comportamentos violentos, né? Eu li recentemente, né, um caso, né, no Rio de uma comunidade que é de traficantes evangélicos, por exemplo, né? Então tem essas coisas, esses usos, essas distorções também. Mas na média, sem dúvida alguma, na média... exceção, né? Isso é exceção, ou seja... porque o que dá notícia é a exceção negativa. Por exemplo, enquanto eles não mostram, por exemplo, inclusive às vezes a visão mais global, né, que é passada, uma visão muito negativa dos evangélicos, por exemplo, né? Que quando tem o caso aí de alguma intolerância, alguma coisa assim, vai de coisa. Mas o quanto, por exemplo, nós temos casos de pessoas que realmente deixaram a questão das drogas, da violência, reorganizaram a sua vida e tudo mais. É verdade. A gente vê isso na prática, na clínica, no dia a dia, né? Verdade. Isso precisa ser valorizado também. Eu acho que a gente tem que começar a ter um canal de informação que não seja a mídia tradicional, porque a mídia precisa de audiência. Coisas ruins dão mais audiência. Isso é um fato. Então, assim, existe muito mais coisas positivas que a gente não está vendo. Exatamente. Bacana isso. Você tem um filtro negativo muitas vezes. Tem um filtro negativo, que não corresponde à realidade. Isso. Perfeito. Próximo, Bru. Qual a sua opinião sobre relatos de experiências paranormais anômalas? Então, o termo paranormal, né, que a gente usa, isso é um dado interessante. Eu mesmo, às vezes, uso experiências anômalas, quer dizer, que fogem da norma e tal. Você acredita que a gente tem uma pesquisa aqui feita no Brasil, com mais de 1.000 pessoas, quase representando a população brasileira, e perguntamos se você já teve alguma experiência anômala, espiritual, profunda e tudo mais e tal. Fora da média. Nós vimos que 94% já teve, só 6 nunca teve. Então, a anômalo é não ter a experiência. Então, a gente cuidar. A anômalo é não ter a experiência, entendeu? Ou seja, na realidade, essas experiências fazem parte da experiência humana. Exatamente. Né? O ser humano, desde que é ser humano, tem essas experiências, de um modo geral, elas são positivas. E às vezes, sabe quando é que ela é negativa? Porque a pessoa não consegue entender o que está acontecendo. Ela acha que ela está louca ou está endemoniada, e aí a pessoa fica com medo. A gente vê muito isso. As experiências espirituais, quando surgem, experiências às vezes fora do corpo, ou de percepção, visual, seja o que for, a pessoa, às vezes a experiência em si não é incômoda, mas a atribuição que ela dá gera dúvida. Entendi. Será que eu tô são? Será que eu tenho algum problema? Será que é o demônio que está fazendo isso? Então, isso gera Então, quando você começar a entender que isso é um fenômeno frequente, que isso, não, de modo geral, não é um problema, pode ser positivo, há muitos grupos que entendem isso de modo... Que é uma experiência humana. Isso muda. Agora, claro, importante também. Não estou dizendo que não existe doença mental. Eu sou psiquiatra, você também é. Também, A gente exatamente. sabe que existem casos, né, de, por exemplo, um quadro de esquizofrenia, um transtorno bipolar numa crise, que a pessoa pode ter experiências que ela pensa que são paranormais, que são espirituais, mas na realidade são sintomas,
que precisam ser tratados. E às vezes acontece as pessoas pararem o tratamento achando que é uma coisa... E é comum, às vezes, o paciente chega para mim achando que eu vou turar todos os remédios, que eu vou falar que tudo é espiritual. E é Que é claro outro que... radicalismo, Isso, né? então. Como se você tivesse que ser isso ou aquilo. Eu gosto muito de dizer o seguinte. Eu tenho um paciente com depressão, por exemplo. Mas ele pergunta, será que eu devo, para melhorar a depressão, fazer atividade física? Será que eu devo tomar o remédio? Será que eu devo fazer a terapia? Se eu devo retomar um lazer, minha vida social? Será que eu devo buscar minha espiritualidade? Você tem que escolher entre uma coisa e outra? Não. Eu falo a abordagem biopsicossócio-espiritual. E uma coisa potencializa a outra, né? As pesquisas mostram isso. Não é uma Se o coisa paciente ou toma o outra. remédio direito, assume o papel dele também, sai da cama, começa a fazer atividade física, vai no grupo religioso dele, faz a sua oração, retoma o grupo com os amigos e às vezes vai retomar meio pegando o tranco. Eu costumo brincar muito com o meu paciente. Olha, a sua bateria tá meio arriada, sabe? Nós vamos dar um remédio que vai dar uma chupeta, que vai dar uma levantada na bateria. Mas no primeiro, você vira a chave e ela não pega. Você tem que empurrar pra pegar no tranco. No tranco. Quando você empurra, pega no tranco, aí a bateria começa a carregar. É assim. Então, você não vai começar a fazer as coisas que você tá animado, não. Você vai fazer pra ficar animado. É aquela coisa, né? Tô com medo, tô sem disposição. Vai com medo, vai sem disposição. Exatamente. Que no e meio do depois caminho engrenar. a coisa melhora. Eu te garanto que melhora. Eu sempre falo, é preciso... Aquele paciente que fica deitado na cama, trancado o dia inteiro, mexendo no celular, esperando ficar bom, Não vai você ficar. sabe que não vai. Não vai. Não é verdade? Até Quer dizer, porque nós temos a dimensão física, mental, espiritual. A gente vai ter que dar conta. Exato. Cuidar um pouquinho De disso aí, cada senão coisa. não funciona. então, assim, e uma coisa potencializa a outra. Quando o paciente toma um remédio, ele faz atividade física, ele retoma a espiritualidade, uma coisa vai melhorando outra, e vai uma coisa não crescendo. E o mais Exatamente. interessante... Aí eu gosto- ele busca o sentido e propósito, que agora eu tô podendo. E eu quero costumo ver. dizer o seguinte, quando o paciente se engaja de verdade com um profissional que a gente está junto buscando para ele poder melhorar, ele sai muito melhor do que antes de ficar mal, inclusive. Ele amadurece. Eu costumo dizer que a depressão, botando como depressão, é quase como se fosse aquela visita à noite escura de São João da Cruz. Sim. Você volta de lá, se realmente você se permitiu se cuidar, perceber o que te levou àquela situação, perceber como que você foi religando os circuitos, você volta melhor. Eu digo muito para meus pacientes, agora depois de 30 anos, vai ficando vendo Sim, as coisas, vendo o sim. dia a dia, né? Que é o seguinte, para o paciente melhorar mesmo, ele tem que ter 3 coisas. Ele tem que estar realmente, não quero mais isso que está aqui. Seja problema da depressão, das drogas, qualquer outro problema de coisa, impulsividade. ansiedade. Não quero mais, não quero. Vou pagar o Do preço jeito que for, tá, não vou tá pagar bom. o preço que for para sair desse negócio. Segundo, assume a sua responsabilidade. Fica botando culpa no outro, que o pai, que a mãe, que o político X, porque não sei quem, não resolve nada. Tá E terceiro, longe. persistência. Uhum. Porque vai ter tropeço, vai ter erro e acerto. Então, você tem que realmente querer mudar, assumir a sua responsabilidade e persistir. Quem tem isso, não é verdade, É Ana? imbatível. Eu não conheço É ninguém que não dá imbatível, certo. Se você imbatível. tratar direitinho a pessoa, der os remédios, fazer tudo que vai fazer, não tem E que dar assim, certo. que pode ser, a situação do país piorou, Sim. Isso tudo ok, mas Claro. não determina. Isso. A gente pode ser feliz apesar de. Isso. O Viktor Frankl fala muito sobre isso, né? Sobre ele falou isso porque ele vivenciou o campo de concentração. Imagina. A coisa pior que você pode imaginar na história, né? E ele viu que aquilo não determinava o que as pessoas eram. Exatamente. Inclusive, tem uma passagem que eu acho linda do livro dele, Em Busca de Sentido, que ele fala o seguinte, que ele ficava incomodado quando o Freud dizia, que os dois eram de Viena, né, o Freud e o Frankl, quando o Freud dizia que em situações extremas como essa, as diferenças individuais desaparecem, todo mundo vira bicho. Todo mundo o seu instinto de sobrevivência é que vai mandar. Ele falou o seguinte, ainda bem que o Freud só conheceu o campo de concentração do lado de fora, porque eu que conheci do lado de dentro, eu vou dizer que é uma falta de respeito dizer que lá dentro todo mundo vira bicho. Ele vai dizer o seguinte, em situações extremas, não é verdade todo mundo vira bicho. Em situações extremas, tanto os porcos quanto os santos se revelam. Exatamente. Né? Isso. Cada um se coloca. Então, finalizando, eu acho que quando a gente faz tudo isso, o paciente enxerga o seu papel, tenta aprender com aquilo e vai crescendo, ele sai muito melhor do que ele entrou. Ele tem tudo para sair muito Nós melhor. chamamos isso hoje em dia de crescimento pós-traumático ou crescimento pós-estresse. Porque eu estou numa situação normal, vamos supor.
tem uma situação traumática qualquer que acontece. Aí eu pioro, o que é natural. Natural. Dali, eu tenho vários cursos. Eu posso piorar e continuar pior, desenvolver uma doença e tal, depressão, dependência e tal. Eu posso voltar e ficar mais ou menos. Eu posso voltar ao nível anterior, que é a resiliência, ou eu posso voltar melhor do que eu tava, que é o crescimento pós-traumático. Que é o crescimento. E que eu vou te dizer, eu acho que hoje todo mundo começa a alçar essa, pelo menos a possibilidade, eu quero voltar Sem melhor dúvida. disso. É isso Que é aí. o que vale a pena. Exatamente. Perfeito. Próximo, Bru. Como você distingue, do ponto de vista psiquiátrico, uma alucinação de uma experiência espiritual? Essa é boa. Esse foi o meu tema de doutorado, né? Eu fiz doutorado já até fazendo 20 anos, ficando velho, né? 2004 eu defendi o doutorado. Estamos ficando vintage. É. Totalmente diferente. 20 anos exatamente defendi a tese sobre isso. O que a gente sabe, né? Alucinação é uma percepção que os outros não estão percebendo. Isso. Né? Só que essa alucinação, ela pode ser sintoma de uma doença, de fato, pode ser sintoma de uma doença, e pode não ser. Pode ser uma experiência espiritual saudável do indivíduo. Exatamente. Tem vários critérios. Inclusive, a Associação Brasileira de Psiquiatria acabou de publicar, eu fiz parte, de uma diretriz orientando os psiquiatras sobre como abordar a espiritualidade do paciente, como fazer a distinção. Também eu tive o orgulho, a satisfação, a Organização Mundial de Saúde fez a classificação das doenças, agora o CID-11. Eu fui convidado para fazer parte da força-tarefa do CID-11 de transtornos dissociativos, que justamente trabalha com essa distinção. Então, basicamente, é claro que precisa de um profissional adequado fazer a avaliação, mas de um modo geral, a experiência espiritual saudável, ela não traz sofrimento. A pessoa consegue tocar a vida dela, consegue trabalhar, ela estudar. Ela é funcional, não prejudica, não gera perda no funcionamento. O sofrimento já não existe, ou quando existe é porque ela está com medo, mas não por causa da experiência em si. E o mais importante, ela não tem outros sintomas de uma síndrome psiquiátrica. Então, por exemplo, um paciente bipolar, está numa fase de mania. Além de ver, ele está acelerado, ele está falando mais rápido do que ele falaria, ele tá dormindo 3 horas por noite, tá legalzão, não tá fazendo falta nenhuma, tá muito mais sexualizado, tá gastando mais dinheiro, tem a síndrome mania que tá acontecendo. Ou no caso de uma esquizofrenia, o paciente vai ter também aquele embotamento afetivo, vai ter delírios persecutórios, tem coisas aqui que estão me observando, vai ter outros indicadores. Vai ter outros indicadores. Totalmente disfuncional, não existe isso, vai ter outros indicadores, exatamente. Pra gente é muito simples distinguir. É porque existem pessoas que querem botar tudo espiritual. Tudo é adoecimento. Mas dá. Acho que um dos grandes problemas da humanidade e do ambiente acadêmico também é a pessoa em querer enxergar tudo por uma janelinha. Por uma janelinha. Exato. Aí fica muito difícil. Abre uma portinha e não abre as outras. Na saúde mental, tudo é social. Se não mudar a sociedade, não é como melhorar. Exatamente. Tudo é biológico, tudo é psíquico, tudo é espiritual. Não, meu Deus. Tudo junto, vamos trabalhar. Para afirmar um, não tem que negar o outro. E não precisa. Nós somos seres complexos, com todas essas dimensões. Mas todo mundo gosta de uma explicação simples, não é verdade? Mas a vida não é simples. Exato. Todo mundo gosta de uma explicação simples, direta e fácil e errada. Né? A gente tem que aceitar a complexidade da vida e abraçar isso. A humildade de falar isso. A humildade intelectual. A gente sabe isso, mas assim, exatamente como cada parte aqui contribui para esse fenômeno extraordinário que é a vida, a gente não sabe. Exatamente. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, vamos viver. E vamos viver da melhor maneira possível. Que vale muito a pena. E como? Sempre. Próximo, Bru. Na sua opinião, a educação religiosa entre pais e filhos deve se iniciar desde cedo ou seria mais adequado permitir que a criança escolha sua crença mais tarde? Então, essa é uma situação difícil, assim, porque eu, enquanto profissional, enquanto psiquiatra, eu não posso recomendar que as pessoas tenham religião ou não tenham, não é isso. O que eu posso passar dados e posso contar a minha experiência, o que eu fiz com a minha vida, com meus filhos e tudo mais e tal. Bom, nós sabemos que as crianças que têm uma educação religiosa na infância, elas têm melhor saúde mental, melhor desenvolvimento, tá certo? Tem uma pesquisa já antiga, o professor Paulo Dalgalarrondo, titular de psiquiatria da Unicamp, tem uns 20 anos essa pesquisa, ele mostrou que os jovens adolescentes de ensino médio tiveram uma educação religiosa na infância,
tinham 2 vezes menos chance de usar drogas na adolescência e tinham menos depressão e ansiedade. Então, esse é um dado interessante. Há um estudo de Harvard, desse mesmo grupo que eu comentei antes, que eles pegaram 5, 6 mil meninos meninos e meninas de 14 e 15 anos e seguiram até a vida adulta. 14 anos de seguimento. Quer dizer, pegou com 14 anos e foi até 28 anos. As pessoas, os jovens, que participavam ativamente, regularmente de um grupo religioso espiritual, já com 14 anos tinham metade da chance de usar drogas lícitas ou ilícitas, mas o mais impressionante, 14 anos depois da vida adulta, os jovens tinham menos depressão, mais sentido na vida, mais senso de missão, menos doença sexualmente transmissível, menos gravidez na adolescência. É um negócio impressionante, assim, menos uso de drogas, o impacto que isso tem. Porque parece que tem a ver com o impacto não só das crenças, de sentido existencial, de valores claros do que eu devo, o que eu não devo, como também um contexto social de modelar comportamentos mais saudáveis, tá? Então, isso acontece de muita clareza. Agora, então esses são os dados científicos que a gente tem. Então, de um modo geral, o impacto é muito positivo. E tem um dado muito interessante, publicado recentemente numa revista de psiquiatria importante, a JAMA Psychiatry, que as crianças, os adolescentes que têm religiosidade têm menos ideação, tentativa de suicídio. Mas olha que interessante. A religiosidade dos pais, quando os pais estão envolvendo uma religioso espiritual mais profundo, isso impacta diminuindo ideação e tentativa de suicídio nos filhos, mesmo se os filhos não têm uma espiritualidade. Entendi. Parece que tem a ver um pouco com a visão, com o ambiente que você cria na casa, com a visão de mundo que acontece e tudo mais. Então, e eu acho, agora, a minha visão agora como pessoa, né? Porque foi perguntado pra você. Pra mim enquanto pessoa, né? Então eu falei da ciência, tá? Agora a minha opinião do Alexander, né? Primeiro é o seguinte, eu acho que a função dos pais passar, como qualquer processo educacional, passar o melhor que a nossa civilização conquistou até o momento para a geração seguinte, para ela poder seguir em frente, né? E a gente sabe que faz parte dos nossos conjuntos de valores, de visão, a nossa espiritualidade. Eu acho que a gente deve passar isso para os nossos filhos. Meus pais passaram para mim, eu passei para os meus. Mesmo às vezes eles não estão muito querendo, não, mas vamos. Eu não pergunto pro meu filho se ele quer ir para a escola, se ele quer vacinar, etc. e tal. Faz parte do pacote do processo educacional, civilizatório, cultural que eu quero passar para eles. Às vezes eles entendem, às vezes não, mas felizmente agora eles estão maiores. Meu filho a menina está com 16, o menino com 20. Todos incorporaram, integraram e tá indo bem, graças a Deus. Eu acho que isso, do que ela está colocando como educação religiosa, eu acho que mais do que tudo é uma educação de valores, de ética, que dentro das práticas religiosas costuma ser bastante focado, né? Mas tem um pouco, sim, sem dúvida, a questão dos valores é importante. E tem uma questão do exemplo também, né? Não adianta eu falar, é muito bom você ter isso, ter aquilo, mas você não faz aquilo, né? Mas tem uma questão fundamental também do ambiente espiritual, que é até o embasamento da questão ética. Assim, por que eu devo valorizar a minha vida? Por que eu não devo destruir meu corpo usando droga? Exatamente. Por que eu tenho uma visão espiritual mais profunda Abre disso, que embasa essas decisões também. E essas reflexões, não? Querendo... Exatamente. Sempre vai levar isso. Perfeito. Próximo, Bru. Como a prática religiosa pode influenciar a qualidade de vida, especialmente em momentos de crise ou doença? Excelente. A espiritualidade, de modo geral, a religiosidade, tem vários fatores. Uma é uma visão de mundo, uma cosmovisão. Você enxerga o mundo com outros propósitos. Então, por exemplo, pegar uma visão clássica, espiritual, religiosa do nosso meio, né? O mundo tem um propósito, existe um Deus criador, eu estou aqui por uma razão, eu tenho potenciais positivos a serem desenvolvidos, e as coisas que acontecem comigo têm uma razão justa e benevolente para acontecer, mesmo eu não estando entendendo bem o que está acontecendo, e eu tenho condições de lidar com isso. Porque frente a um sofrimento, a grande questão é, tem alguma razão, algum sentido isso? Eu tenho condições de lidar e se aquilo é passageiro ou é eterno. Dentro dessa visão espiritual, de um modo geral, você tem uma noção que o sofrimento tem uma causa, tem uma causa justa e benéfica, de algum aprendizado nesse sentido. Eu tenho recursos, eu não estou sozinho, Deus dá o frio conforme o cobertor, eu tenho capacidades de enfrentamento.
e aquilo vai passar de alguma forma. Então, isso já ajuda. Além disso, eu tenho outros recursos para lidar. A própria prática da oração. Eu tô nervoso, tô desesperado. Uhum. Em vez de eu ficar, eu vou parar, baixar a bola, fazer uma oração, fazer uma meditação, vou cantar uma música, um hino, um louvor, e aquilo acerena, por exemplo, na pessoa para ela poder desativar o sistema límbico, aquela coisa toda, baixar a bola e abrir para uma conexão, uma compreensão mais alta. Outra coisa também, a ativação. Quando eu vou, às vezes, num lugar, fazer um trabalho voluntário, ajuda, eu paro de focar só no meu problema e começo a Exatamente. enxergar outras situações. Então, essas são algumas das estratégias que já está bem demonstrado que ajudam as pessoas. Algumas estratégias, então, resumindo, algumas estratégias espirituais que está bem demonstrado que ajudam a enfrentar. Uma compreensão mais abrangente do sentido existencial e do problema. Porque se eu enxergo um problema. porquê, eu quase enfrento qualquer como, eu dou conta das coisas, né? Exatamente. O que mais nos mata é a falta de sentido, aquilo, uma coisa caótica, né? Assim. Então, eu tenho uma visão mais ampla, existe um propósito. Além disso, eu vou buscar ter momentos de oração, fazer minha leitura, minha meditação, me elevar. Eu vou buscar o grupo de que compartilha minhas crenças, minhas práticas e vivenciar aquilo com aquela coletividade, o próprio trabalho voluntário, a ênfase na virtude também, o perdão. Quantas vezes pessoas sofrem carregando amarguras por décadas e aquilo Exatamente. corroendo por dentro. E a ênfase no perdão, de a gente se libertar daquela carga. A gente sofreu Você não aquilo. precisa esquecer, mas Isso. você desconecta Você daquilo. não precisa mais carregar aquela brasa quente na tua mão. Pra que isso? A pessoa não consegue ficar olhando o retrovisor o tempo todo. Claro que é difícil, ninguém está discutindo Não é isso. fácil. Mas a questão, o que você está ganhando de ficar revivendo aquilo exaustivamente? Então, a prática do perdão, do altruísmo, desse descentrar de si mesmo para uma coisa mais ampla. E aí, quando você menos perceber, você recupera o propósito existencial, a felicidade e o bem-estar. É aquela coisa filosófica, né? Valores, virtudes e sabedoria. Isso. Para a gente poder fazer Eu essa coloco muito também, distinção. a gente trabalha muito lá no Hospital Universitário da Federal de Juiz de Fora, né, com muitos pacientes que atuam em vários, que tratam em outros ambulatórios lá, por exemplo, pacientes com dor crônica, pacientes com várias limitações. Você vê que tem alguns pacientes que, infelizmente, a vida dele se restringe a ser doente. O papel dele, quer dizer, ele é um doente de tal coisa. Uhum. Aquilo deixa de ser uma parte da vida dele, passa a ser a vida da pessoa. O que a gente tenta ajudar a pessoa é falar, sim, você tem isso é difícil, é ruim, é verdade. Mas Mas vamos botar isso como ruído de fundo e a sua vida tem que continuar. Exatamente. Isso né? não te define. em Exatamente, absoluto. você não é aquilo. Exatamente. Você também tem isso. Aquilo. Mas você não é aquilo. Você é Uhum. uma pessoa muito... Isso vale para qualquer coisa no mundo Qualquer. hoje, qualquer identidade. Eu não sou só um homem, ou um médico, ou um brasileiro, ou sei lá o que for, ou qualquer coisa que eu tenho, um míope. Eu tenho tudo isso, mas eu sou Alexander. Eu sou muito Exatamente. mais do que tudo isso. Exatamente. Isso é fundamental. Próximo, Bru. As experiências de quase morte são relatadas em várias culturas. Qual é a sua perspectiva sobre esses relatos e seu valor científico? Nós conversamos sobre isso, né? Quer botar mais algum detalhe? Eu acho que é o que A nós gente conversamos, acho que já. bastante, acho que já tá bem. né? Isso. Próximo, Bru. Como a espiritualidade pode influenciar o tratamento e suporte a pessoas com pensamentos suicidas? Nossa, muito bem. Inclusive, a gente está fazendo parte, né? Vindo para cá, eu estava ajudando a revisar Trabalhando ali o no material seu da computador. Associação Brasileira de Psiquiatria do Setembro Amarelo. A gente está fazendo um Sim, trabalho muito forte, estamos né? no Setembro né? Amarelo. Muito forte a Ação Brasileira de Psiquiatria nesse sentido e tudo mais. E eu estou orientando agora um mestrado justamente sobre como a espiritualidade impacta na prevenção do Do suicídio. suicídio. Vamos lá. A ideia do suicídio é quando a pessoa está sofrendo muito e ela quer se livrar daquele sofrimento. Basicamente é isso. Né? Exatamente. Eu estou sofrendo muito e, de um modo geral, eu vejo um sofrimento que eu não vejo sentido, eu acho que eu não dou conta e eu quero sair disso. Eu quero viver sem aquele sofrimento. Mas na hora do suicídio, a única caminho que a pessoa vê é É acabar com a deixar de vida, viver. porque não tem como... Ele vê aquele sofrimento exageradamente grande, sem recurso para enfrentar, e aquilo não vai passar. Uhum. Esse pensamento muito fechado, limitado, acaba levando a pessoa para o pensamento suicida e tudo mais e tal. O que ajuda a espiritualidade nesse aspecto? Primeiro, ela ajuda diminuindo os fatores de risco. Por exemplo, como eu falei,
Os pacientes em suicídio, em grande parte, têm depressão, uso de álcool e outras drogas. A religiosidade diminui essas coisas, então esse é um fator. Outra coisa importante toda a tradição espiritual, como a gente já falou, fala que existe alguma coisa além desse corpo, que a gente sobrevive. Então, a pessoa não consegue matar a si mesma. Ela mata o corpo, mas Sim. ela, enquanto alma, consciência, continuaria existindo, e todas as religiões falam de um modo mais sofrido, não é uma coisa adequada. Então, tem estudos mostrando que a crença em vida após a morte reduz em torno de 40% o risco de suicídio, porque a pessoa acha que não vai adiantar. A gente ouve isso dos pacientes. A gente ouve na prática clínica os pacientes falando isso. Eu penso em me matar, mas eu sei que não vai adiantar, que eu continuo vivo. Ou então, eu sei que só Deus, que só cabe a Deus tirar a vida. Chama objeção moral ao suicídio. Objeção moral, tem estudos isso mostrando. mesmo. Objeção moral ao suicídio. Quer dizer, eu não tenho o direito de fazer isso. Moralmente é inadequado. Não me cabe. Só Deus. Essa opção não tá no tabuleiro. Não existe essa opção, né? Então, a religião ajuda nesse ponto. Com objeção moral ao suicídio, não é aceitável em nenhuma situação esse comportamento, para mim mesmo, né? Existe a questão da ideia de que existe uma perspectiva de vida após a morte. A religião oferece também o suporte social, de um modo geral, pessoas que ouvem. Você consegue, às vezes, com amigos do seu grupo religioso espiritual, falar de coisas mais profundas do que um amigo de academia, naturalmente. Com certeza. Não é verdade? Então, tem esse aspecto. E tem essa questão de significado da vida e do próprio sofrimento. Saber que o sofrimento faz parte da vida, né? Mas ele tem um objetivo, eu tenho capacidade de superar, e toda a tradição espiritual vai ter modelos de pessoas que enfrentaram o sofrimento, né? Nós vamos ver desde Maria, mãe de Jesus, sofrendo, vendo o filho, né, apietar, né, vendo a dor do filho e como que ela superou. Ou então, quando Maria recebe a anunciação de que ela receberia o Messias, ela naquele medo, e ela fala: eis aqui a serva do Senhor, seja feita em mim segundo a tua vontade. Ela se entrega a poder fazer. E vamos pegar exemplos. Chico Xavier, como a gente estava comentando, com doenças variadas, ele tinha angina, ele tinha glaucoma, pobreza, e exemplos de superação de sofrimento, ele sofreu abuso na infância. E aí nós vamos ver em todos os exemplos, em todas as tradições, exemplos de superação de sofrimento, tanto nas tradições quanto nas pessoas que a gente convive. Então, nesses aspectos como um todo, forma uma rede de apoio nesse sentido. Eu vejo isso muito claramente, assim. Se as pessoas olharem ao redor, eu acho que mudando a perspectiva de visão, dá para ver isso. Não, e tem uma coisa importante, né, gente? Quando a gente lida com alguma coisa, surge uma coisa muito difícil. Por exemplo, a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença muito grave. Uhum. O risco de suicídio é maior logo depois do diagnóstico. Exatamente. Porque a pessoa catastrofiza. Eu não vou dar conta, é demais, o que vai ser de mim, etc e tal. Só que nós sabemos que a gente tem muito mais resiliência do que a gente imagina, na realidade. Quantas vezes nós passamos por situações da vida que eu achei que eu nunca daria conta? Nosso elástico é mais elástico do que a gente pensa. Quantas vezes eu passei por coisas que eu achei que eu nunca seria capaz de enfrentar. Exatamente. E agora nós superamos. Esse vai ser mais uma. Vai passar. Né? Essa ideia do que vai passar é extremamente importante. Passará. Isso. Próximo, Bru. Existe alguma explicação ou abordagem espiritual para compreender ou lidar com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista? Eu desconheço algo específico sobre isso. Acho que tem essas diretrizes gerais, como eu falei, sobre a saúde mental, como lidar. Agora, especificamente com esses quadros, eu realmente desconheço. Não, eu acho que deve ter sido essa pergunta, não sei, tá? Porque alguns relatos de líderes religiosos atribuindo isso a uma manifestação satânica, sei lá. Eu acho que andou acontecendo isso. Eu pode realmente ser, mas desconheço. eu desconheço. Desconheço totalmente, também. Próxima, Bru. Quais os mecanismos através dos quais a espiritualidade pode contribuir para a redução dos níveis de ansiedade? Muito bem. O que é a ansiedade? Ela é uma apreensão sobre alguma coisa ruim que possa vir a acontecer. A gente fica ansioso. Que a gente imagina. A gente fica imaginando, preocupado, e tem a parte cognitiva da preocupação e acaba se manifestando com adrenalina. O coração acelera, a mão fica fria, começa a tremer. Coisa do cérebro, mecanismo do cérebro. Isso. Começa a ter essa reação toda aí que a gente acontece. Como que a espiritualidade pode ajudar nesse sentido? Primeiro, e outra coisa, na ansiedade, porque a gente tem uma ideia tanto dessa de catastrofização como de querer ter o controle de tudo.
eu preciso ter o controle de tudo, nada pode estar fora do meu controle. A espiritualidade vai ajudar, de certa forma, primeiro compreendendo que você não tem controle de tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, não é que está tudo largado também. Você vai fazer aquilo que eu falei, uma frase... Fazer o que se Pode, pode. o resto está na mão de Deus. Acho que essa Exatamente. compreensão, É né? fundamental. O que está nos evangelhos, né? Buscar o reino de Deus e sua justiça, todo o resto vem por acréscimo. Que basicamente faz o melhor que você pode, o resto está na mão de Deus. Quer dizer, Exatamente. existe a ideia de fé, isso é interessante. A palavra fé que a gente usa, ela vem dos evangelhos, que foi escrito em grego. A palavra para fé chama pistes em grego. Pistes significa confiança. Não é uma crença específica, é uma confiança na soberania divina. A confiança que existe uma soberania divina que vela e que sustenta as coisas. Não está tudo largado. E essa confiança que gera a esperança. De que você espera que algo, no final das contas, positivo virá. Então, essa pistes, essa confiança permite que você faça a sua parte e o resto, Confie. o melhor vai acontecer. O que é confiar? Que é o confiar, né? Então, acho que tem esse papel. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a espiritualidade pode ajudar também são práticas de meditação, de oração, que ajudam a diminuir também a ansiedade. Acho que esses são alguns dos mecanismos possíveis. E a meditação, que é essa coisa de você poder diminuir esses estímulos ao redor. Não é nada... tem gente que põe como meditação como uma coisa paranormal. Não, é uma redução. As meditações, a prática meditativa surgiu de práticas religiosas, né? Budistas, cristãs, hindus, etc. e tal. Uma tentativa de acalmar a mente, de acerenar a mente, até para captar melhor essas percepções externas. Porque a ideia, muitas vezes, é que a nossa mente é como se fosse um rio ou um mar que vai refletir uma luz divina. Quando tá muito bagunçada, ela não reflete direito. Quando ela tá calminha, fica um espelho, você consegue refletir melhor. É a busca de um silêncio interior, para captar melhor as coisas. Exatamente. Perfeito. Próxima, Bru. Chegamos agora no momento Pipinho. Que é o seguinte, o Pipinho é esse cérebro muito fofinho que fica ouvindo tudo. Então ele ouviu todo o nosso episódio e ele me joga palavras aqui que é bem simples. O que vier na sua cabeça, você responde. Se não quiser responder, não me veio nada à cabeça. Ele também vai entender. Ele é educado. 1. Amor. Amor? Eu acho que amor é essa entrega pelo bem do outro. Eu acho que o amor é quando você quer realmente o florescimento máximo, o desenvolvimento pleno, a felicidade no melhor sentido daquela pessoa que você ama. Perfeito. 2, gratidão. Gratidão é ter olhos de ver para reconhecer tantas pessoas que a gente deve por estar aqui, em todas as situações. Olhos de ver, perfeito. 3, espiritualidade. Espiritualidade é essa conexão nossa com essa dimensão transcendente, mais profunda e sagrada da existência. 4, se você pudesse entrar numa máquina do tempo, você escolheria ir para o passado ou para o futuro e por quê? Para o passado. Por quê? Porque eu gostaria de conversar com algumas pessoas. Por exemplo, eu gostaria de conversar com Jesus. Esse desejo é meu. Conversar com Sócrates. Tem várias pessoas muito interessantes. Antes dele ir pro final, sem né? Antes, não, aquela parte eu não queria ver, não. Mas ele deu uma aula maravilhosa antes de talvez seguir. na última ceia, ceia. Eu queria estar na última ceia. Exatamente. Isso. 5, acolhimento. Acolhimento, eu acho que é reconhecer a plenitude daquele humano que está do seu lado, que está buscando também a sua vida, se realizar, e a gente acolhe e procura ajudá-lo nessa caminhada. Perfeito. 6, felicidade. Felicidade, acho que é um estado de harmonia quando a gente consegue desenvolver pleno os nossos potenciais com uma harmonia mais profunda e divina e do universo.
Perfeito. Quase epiteto. Quase. 7. Complete a frase. Transcender é. Parar de olhar só para o nosso umbigo, para aquilo que está à nossa volta e olhar para o que realmente importa. 8. Deus. A fonte de tudo e o destino de todos nós. 9. Uma saudade. A saudade do meu irmão Anderson. E 10. Indique um livro. Eu posso indicar para você? Não, indique o livro que você quiser. Bom, tem o nosso livro, Ciência da Vida Após a Ciência da Morte. Vida Após a Morte. Mas tem muitos livros que eu gosto muito de indicar. Um deles, como eu falei, do Viktor Frankl, o Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. Eu costumo brincar com meus alunos, com amigos. Leia o livro. Se você não gostar, eu devolvo o dinheiro que você gastou comprando isso. Se não tocar você existencialmente. Mas né? leia com dedicação. Leia com vontade, com né? vontade. Isso. Eu acho que esse é um livro que eu indicaria fortemente. Com certeza. Meu querido, muito obrigado. Foi uma honra poder conversar, aprender com você. Queria aqui, te dar um presente, o livro Felicidade que eu escrevi na pandemia, o Mentes Depressivas, Por favor. Janelas da Mente, que são contos ficcionados de pacientes que eu atendi, e Horizonte Vertical, que foi uma parceria com uma amiga de faculdade, que é uma perspectiva de olhar os portais da vida, que tem portais que a gente não olha, tem portas que a gente não abre. Gratidão. E também, calma, que ainda tem aqui. Nossa. Olha, essa é uma eco bag, tá? Ecologicamente correta, do Pod People. A gente tem aqui Faça, Aconteça e Inspire, como você vem inspirando as pessoas. Pod People, Eu Fui. E aqui você tem um caderno para anotar todos os seus sonhos que vão virar realidade. E temos também uma caneca aqui para você poder beber um chá, um café, alguma coisa para lembrar da gente. Maravilha. Para mandar boas energias para a gente. E agora, eu queria que você usasse aquela câmera ali, toda sua, não precisa nem olhar para mim, e dê todos os seus recados. Quem quer te achar, ou o curso que queira fazer, tudo que você quiser falar. Muito bem, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse tema, né, de ciência, saúde mental e espiritualidade, primeiro siga nas nossas redes sociais, alex.nupes, N-U-P de papai S, Nupes, alex.nupes. Estamos sempre colocando eventos, notícias, pesquisas, reflexões para ficar antenado. Segunda dica, procure o nosso canal no YouTube, TV Nupes, do nosso Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, TV Nupes, no YouTube. São mais de 300 vídeos com mais de 80 pesquisadores de mais de 15 países, das mais diversas áreas, aprofundando diversos temas sobre ciência, saúde e espiritualidade. Na descrição de cada vídeo tem links para quem quiser aprofundar e quem quiser saber mais. Fica também o convite para quem tiver interesse em se aprofundar do ponto de vista clínico, né? Como que eu abordo na clínica a espiritualidade do meu paciente de modo ético e baseado em evidências. Nós estamos também coordenando uma pós-graduação, estamos na 6ª turma, pós-graduação por EAD, sobre integração de espiritualidade na prática clínica, em parceria nossa com o NEISME, também está nas nossas redes sociais também. Essa pós-graduação, ela, inclusive, o que nós adquirimos de ganho é inteiramente revertida para as pesquisas do NUPES, do nosso grupo de pesquisa também. Acho que basicamente são esses os principais recados que ficam aí. Né? Muito obrigada. Queridos, a gente está finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara maravilhoso que eu já admirava, seguia, Dr. Alexander Moreira Almeida. Se você não segue, eu sugiro que comece a fazer isso agora, @alex.nupes e lá no YouTube, TV Nupes. Eu te garanto que você não vai se arrepender. É sempre bom a gente lembrar que aqui na comunidade Pod People a gente acredita que o conhecimento, o autoconhecimento é a única maneira da gente realmente
caminhar para a felicidade e buscar nosso sentido e propósito. Se você gostou do que você ouviu, compartilha com as pessoas. Não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho e também recomendar para as outras pessoas. Muito obrigada e até o próximo Pod People.